Como vocês estão? Como tá o áudio? Já começa assim já, né, Gon? Porque a gente sempre tem problema com esse áudio. Então vamos lá, né? Vocês sabem, né? Coisa gravada. Tá central? Eu tô olhando aqui pra mim, Gon. Ô, louco, ó, já fiquei triste já. Senhores, hoje estamos com o professor Carlos aqui, um dos melhores, maiores e mais informados professores da região, tá? Eu vou deixar claro. Então, uma salva de palmas pro Carlos aqui. Carlos, por favor, você é presente em 1 minuto, a gente é o nosso quadro, hein? Uma salva de palmas pro Carlos aqui. Bom, me apresentando aqui, eu sou o Carlos Donizete, professor de História, com muito orgulho. Estou aí há 22, 23 anos de sala de aula. Gosto do que eu faço, gosto muito do que eu faço. E estou aqui mandando um salve, né, para todos os profs aí do Brasil, né, e, e que viva também a democracia, né? Estar nesse espaço aqui, conversando, debatendo um assunto de extrema importância, que é a educação no Brasil. Que a gente vai falar de tudo hoje, né, Carlos, sobre educação. Vamos lá, eu vou tentar responder. E deixando claro aí, um parabéns para todos os professores, né, Carlos? Pô, um parabéns para todos os professores, o dia de vocês hoje. A gente está aqui para resenhar um pouco o que é a vida de um professor. Triste isso, vamos deixar nós assim. temos vários percalços aí. E, pessoal do chat, como tá aí o áudio, como tá o vídeo, como tá tudo aí, tá tudo legal? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como tá o dia de hoje? Hoje a gente vai conversar muito com o Carlos, hein? Então mandem perguntas, compartilhe, curte. E sabe, a gente tá aqui pra conversar bastante. Carlos, vamos falar sobre a origem do Dia do Professor? Tá bom, então vamos lá. Bom, a origem do Dia do Professor, ela é de 1827, o primeiro reinado, né? Uma lei criada pelo Dom Pedro I, tá? E a intenção do Pedro I, o imperador, era expandir, né, as escolas de primeira leitura, né? As escolas de primeiras letras, que eles chamavam, tá? E só que a gente tem que lembrar sempre, né, que a sociedade aí em 1827, nesse período, não eram todos que tinham acesso à educação, uma minoria, né? E esse período o Brasil escravocrata, que predominava a mão de obra escrava, latifundiário, patriarcal. Então, essas eram as características da sociedade, né, do Estado brasileiro naquele momento. 1827 foi criada essa lei, né, e para a expansão dessas escolas de primeiras letras, como são chamadas. Mas eu quero lembrar que, e depois a gente pode até estender, conversar mais um pouquinho sobre o tema, que 10 anos depois, né, já no período regencial, Dom Pedro já tinha renunciado ao trono aqui, voltado lá para Portugal, 1837 já estava morrendo também, e o Brasil estava sendo governado por uma junta de políticos, né, que era o período regencial, né, e em 1837 foi criada uma lei, um absurdo, uma lei que proibia leprosos e negros de frequentarem as escolas, tá? Então, esse período a gente tem um período assim, bastante obscuro, né, da educação aqui no nosso país. Infelizmente, sabe, eu tenho que ser meio sincerão aí, tá? A educação nesse país, desde o surgimento do Estado brasileiro, 1822, ela nunca foi levada muito a sério, né? Era uma educação voltada para uma determinada classe social, tá? Hoje, eu posso dizer com todas as letras que eu trabalho numa escola pública, hoje a escola está mais democrática, você tem mais acesso à escola, tá? No tempo, eu estou falando dessa forma que, por exemplo, meus pais, eu tenho 55 anos, meus pais já faleceram, e eles estudaram pouco, né? Não concluíram o ensino fundamental 1, né? Terceiro, quarto ano. E daí, se você conversar com a maioria dos nossos parentes, as nossas origens meio parecidas assim, você vai observar que tem muita gente que não teve escolaridade. E não é porque não tinha vontade de estudar, é pelas condições socioeconômicas mesmo. Tá? Então, você poderia até ter acesso às primeiras letras, saber um pouquinho a ler e a escrever, mas depois a sua necessidade econômica, a sua subsistência, né?
tem que largar os estudos e ir para trabalhar. Infelizmente, né? A gente vê isso ainda hoje, né? De uma forma, de uma outra forma que depois eu gostaria de aprofundar aí. Claro. E eu gostaria de dizer que em 1837 foi criada essa lei que proibia negros e leprosos, né, o acesso à educação. Aí lá em 1946 foi montada uma comissão, né? 1946 já era o governo Dutra, né? Foi criada uma comissão da formação do Dia do Professor, né? Aí criaram esse tal do dia. Mas só em 1963, lá no governo do João Goulart, é que realmente instituiu o Dia do Professor, né? Com um feriado escolar, tá? Então, esse é o grande detalhe. A educação aqui no nosso país, desde o surgimento do Brasil como Estado, né? Ela nunca foi levada muito a sério assim. Nunca se deu o devido valor, né, à escola, ao professor, tá? Infelizmente, isso que ocorre, porque às vezes a gente encontra até pessoas da própria família, né? Mas o meu tio, um amigo que estudou até a quinta série, sexto ano, e hoje ele tem casa, ele tem chácara, ele tem carro. Ele teve uma sorte num certo período. Só que a gente que compreende um pouco mais esse processo, a gente vê que de umas décadas para cá existe uma pressão maior em cima da escolaridade e da formação. Para quem trabalhou ou trabalha em fábrica, né? Quando foi implantado, por exemplo, ali nos anos 90, né? O sistema ISO 9000, que não pega só a questão da qualidade do que está sendo produzido, mas também da de obra. Sim. Então, há uma exigência mundial com relação a isso. E eu gostaria muito, né? Eu, no papel de professor aqui, conversando abertamente com todos aqui, com várias faixas etárias, eu gostaria muito que os jovens, os adolescentes, principalmente, que é a classe que eu trabalho, né? A faixa etária que eu trabalho, que eles dessem mais um pouco mais de valor à escola, ao espaço escolar. É certo, né? Eu entendo, já tive a idade deles, tá? A gente vai lá para paquerar, vai para comer, vai para brincar, mas nunca esquecer do principal, que você tem que ir para a escola aprender alguma coisa, né? Principalmente no dia de hoje, né, Carlos? Sim. Porque você sai da escola já almejando um local de trabalho. Sim. Então, assim, geralmente é uma indústria, geralmente é algo assim. Então, se você sai da escola nesse intuito, o mínimo que você tem que fazer Sim. é focar no que você aprende lá. Hoje, né, atualmente, eu trabalho com uma galerinha, os pequenininhos, né? Sexto ano, então já começo a trabalhar um pouquinho a cabecinha deles, e às vezes eu fico bravo com eles, eu brigo com eles, né? Eu falo, porque lá o horário é o período integral, né? Sim. Entra às 7 horas da manhã e sai 2 horas da tarde. E eu entendo a parte deles. Período longo, você ficar cansativo, das né? 7 até as 2 da tarde, para eles é terrível, ainda mais a criançada que tem uma energia danada. Imperativo. Isso. E aí eu falo para eles, não é possível, gente. Uma vez ou outra, você não tá bem, um problema de saúde, familiar, alguma coisa está acontecendo, você não tá bem, não tá concentrado, tudo bem, é perdoável, todo mundo tá sujeito a isso. Mas todo dia você ir para a escola para fazer qualquer coisa menos estudar, tem alguma coisa errada aí. Eu converso muito, principalmente, eu observo isso. Tem uma criançada lá de 11, 12 anos, porque eles entram 7 horas da manhã e vira a madrugada jogando em computador, 1, 2 horas da manhã. Tudo bem, a gente tem. Aí vem, porque é aquele famoso triângulo, né? A escola, o aluno e a família. A família Exato. tem que ter o compromisso também de dar uma olhada, uma cobrada. Ó, dá 10 horas da noite, você já tem que ir para a cama já, para acordar inteiro para acompanhar a aula às 7 horas da manhã. Então, a gente cobra muito, né, isso dos alunos, né? Para que eles aprendam realmente. É um ambiente para se aprender. Sim, e eu acho que o dia do professor é marcado exatamente por isso, né? Essas dificuldades que o professor encontra Inúmeras no dia a dificuldades. dia, cara. Chegou um pessoal aqui no chat já. Oi pra vocês, talquinhos. Não sei se você sabe, Carlos, mas o pessoal do chat são os talquinhos. Os talquinhos. Porque Talkcast, né, remete a talquinhos. Ó, a Carol tá aqui, a Carol tá presente aqui, tá, gente, hoje. Veio. Foi minha Nada, aluna não, tô por brincando. longos anos também, conheço desde pequenininha, né? Ela falou assim, o Carlos vai? Eu, então. Ela falou exatamente assim comigo hoje. Não quis vir pra mesa, tal, já cobrei, não quis. Ela está presente em todos os chats, né? Hoje não. Todos, não, tá no chat também, cara, tá?
Tá acontecendo, Gon. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Gon. A gente vai que vai. O áudio tá bom pra vocês aí, chat? Fala comigo um pouquinho. Vamos dar um oi pra eles aqui, Carlos. Ó, tá o Vinícius Sogaça aqui. O Mandando Vinícius é meu mensagem. filho, tá acompanhando Olha aí. só. Não quis vir hoje? Não quis vir participar com a gente aqui? Ele tá com problema tem os trabalhos de faculdade pra fazer, né? Então tem final de semana pra concluir. É só o final de semana, né? Porque a gente sim. sabe, a vida é uma correndo louca, né? Mas vamos lá. Maria José tá aqui com a gente também. O Thiago Elias, que já até ligou. Aqui um áudio, às vezes eu vou voltar aqui perguntando pra vocês se tá tudo certo, tá? Vamos lá. Quem é essa aqui com a gente? Eu falei da Alessandra Campos? Não falei da Alessandra Campos. A Alessandra Campos tá aqui com a gente. O Watson, né? Que o Watson tá aqui em todo chat, ele vem, né, Gon? É o talquinho número 1 mesmo, né? Não tem jeito. A Priscila Campos tá aqui. A Elielma está aqui também. A Elielma tá se tornando a talquinha 2, tá? Porque o seu Watson é 1, né? Tem como. Mas, cara, a galera tá conversar com a gente hoje. Tá meio brava. Ó, mas a Carol tá aqui, já mandou aqui no chat, ó. Fale sobre os passeios que você propôs aos alunos sobre. Então, isso são... Tá. O que tá dando ruim, será? Tá, mas a gente pode continuar aqui, né? Voltou? Vai, Carlos, vamos falar sobre a pergunta da Carol aqui, sobre os passeios. Então, isso é um trabalho que eu realizei já faz bastante tempo, tá? Ali em 2015, se eu não me engano, né? 2015, que eu moro em Votorantim, trabalho em Votorantim, e eu trabalho numa zona periférica da cidade de Votorantim, tá? E a Carol é testemunha, ela pode até falar que muitos alunos, né, muitas crianças lá não conhecem a própria cidade, tá? E aí Votorantim tem uma característica peculiar, assim, ela é uma cidade conurbada, né, juntada com Sorocaba, então Sorocaba misturado com Votorantim, e aí às vezes, né, Votorantim, as pessoas não sabem direito um pouco da sua história, da importância histórica e cultural da cidade de Votorantim, né, e sempre associam isso a Sorocaba, né, tanto que Votorantim durante muito tempo foi considerada uma cidade dormitório, então a pessoa dormia em Votorantim, trabalhava em Sorocaba, e era assim. Isso acontecia mesmo. Acontecia muito. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, eu preciso realizar alguma coisa, né, para buscar essa identidade, né, das crianças, do jovem, a esse lugar, e mostrar coisas interessantes aqui, historicamente. Aí eu comecei a rascunhar um projeto, né, que fazia um roteiro histórico, cultural da cidade, que a Votorantim tem lugar lá que é um verdadeiro museu a céu aberto, tá? Você vai a alguns bairros operários, de origem operária, né? Isso, bairros que surgiram ali no final do século XIX, no modelo, né, inglês, né, industrial inglês, né, com vilas operárias e tudo mais. E aí comecei a mapear alguns pontos da cidade, e aí esse projeto, né, só se desenvolveu porque eu busquei a pessoa certa no momento certo, e abraçou a ideia e aí foi concretizada. Naquele momento, né, eu busquei o Marcelo Domingues, que hoje é secretário de Cultura em Votorantim, tá? Sim. E o Marcelo gostou da ideia, e aí houve uma parceria, né? A empresa de ônibus, né? Não sei se eu posso falar o nome da empresa. Pode falar. A empresa que não opera, mas a empresa São João, né? Que cedeu os ônibus, foi uma parceria lá da empresa com a Secretaria de Cultura, e eu aqui no meio, aquele rolo tudo, e a gente conseguiu desenvolver. E a gente levou a criançada, né, conhecer alguns pontos históricos, culturais da cidade. Vamos lá para a Capela da Penha, que é uma capela que foi construída ali no século XVII, né? Sim. Aí mostrar um pouco da geografia local, né, da Serra, né, da Serra de São Francisco. Passamos ali, caminhando ali pelo bairro operário, né, da Barra Funda, do bairro da Chave, a Cachoeira da Chave. Cachoeira da Chave eu acho que é a mais famosa. Mais famosa.
A Cachoeira da Chave, ela tem uma obra de arte, né? Tem uma pintura, né? Que retrata a visita de Dom Pedro II, né? Só, né? Sim, Só de ele. Dom Pedro II aqui na Cachoeira da Chave. Eu sempre falo isso. Então, para buscar essa identidade com o local. Isso foi bastante marcante, não só para mim, né? Que iniciei esse trabalho, um projeto piloto, que foi abraçado por mais pessoas e a gente aperfeiçoou, né, esse projeto. A ideia inicial, eu apresentei o projeto, aí ele gostou, daí mais pessoas foram apoiando, né, para a concretização daquele projeto. Então, eu sinto um certo orgulho, né, de ter desenvolvido, né, de ter sido pioneiro, porque esse projeto, ele continuou por mais anos ainda, tá? E a gente começou lá, no Alice Rolim, ali por volta de 2015. E isso entrou em outras escolas também de Outras Votorantim? escolas de Votorantim Que também. bacana, E cara. se não me engano, se eu estiver incorreto, alguém me corrige depois, parece que o Marcelo Domingues, que atualmente Sim. né, é o secretário de Cultura, Fiz um evento com ele. ele inclusive. vai dar continuidade a esse trabalho aí. Parabéns, Tá? Então, Marcelo. apresentar a cidade, né, para a criançada, para eles conhecerem o espaço que eles vivem, né? É um trabalho bastante importante aí. Eu penso que nossa cidade em si, que eu também sou de lá, ela não se liga tanto à história da cidade. Não sei se até por isso você fez esse projeto, né? Mas eu sinto que todo mundo da cidade meio que não liga tanto. Tipo assim, o que aconteceu antes, o que é essa história, o que é Votorantim. Parece que é o famoso bairro de Sorocaba, pra Sim. todo mundo. E eu fico muito triste, às vezes, né? Às vezes já aconteceu até comigo, vou ser sincero. Você vai viajar para tal lugar, né? E aonde você mora? Se eu falar Votorantim, a pessoa não vai saber. Aí se dá uma referência, Sorocaba, né? Tá? Então, e aí eu também aprendi nesse processo. Eu moro em tal cidade que fica na região dessa cidade aqui. O fato da região muda, né? Isso, muda bastante aí. Então é importante, né? Você ter essa identidade com esse lugar. É importante a sua construção cultural aí. Cara, concordo com você. A Maria mandou uma pergunta aqui muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então eu vou fazer porque eu lembro de ter ido com a Carol. Ido não, né? Mas ter comentado com a Carol em alguns. Carlos, fala sobre como surgiu a ideia do sarau. E isso eu acho que é algo muito marcante pra você, né? Teve muitas coisas aí que Eu costumo aconteceu, dizer né? que, além de professor, eu sou metido a muita coisa, tá? Que bom. Então, eu me atrevo a fazer algumas coisas diferentes, né? Eu tenho uma mente inquieta, né? E, às vezes, aquele marasmo, ele me incomoda, né? O marasmo social, né? E cultural. E aí eu quero fazer algumas coisas diferentes. E o Sarau também é um projeto que eu comecei em escola, né? E depois eu estendi para outros segmentos. A gente fez em praça, a gente fez na praça de eventos, no Parque das Aves. É um evento onde eu tentei... a proposta é democratizar o sarau, né? Que o sarau, para quem não sabe, o modelo de sarau ele é um modelo europeu. Ele chega no Brasil no século XIX, então só a elite participava desses eventos, que envolvia poesia, envolvia música, só a elite, né? Era um encontro da elite. E aí, durante muito tempo foi isso, tá? E aí a proposta ali no ambiente escolar é levar um pouco de poesia, de música, de teatro, vários segmentos de arte, para eles terem noção que existem, né, vários tipos de arte, não só aquele estilo de música, né, aquele evento cultural, porque a gente necessita disso, né? Como diz Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Exatamente. Então, levar um pouco principalmente para as comunidades periféricas. Cara, né? e é legal moldar a cabeça dessas pessoas, né? Tipo, Sim. moldar que eu digo assim, é colocar uma outra visão, né? A arte transforma, sem sombra de dúvida. Exatamente, Sem cara. sombra de dúvida. Muito bacana. É um projeto que eu particularmente adoro, tá? Já falei isso 300 vezes com a Carol. Eu acho genial esse projeto que você fez lá e eu acho que é exatamente isso que falta um pouco para as cidades em si. Apostar um pouco mais na arte, apostar um pouco mais na cultura, né? Isso aí a gente vai ter que debater com o prefeito aqui, né, Gon? Tudo bem, é o caso. Cara, e me fala uma coisa. O mercado de trabalho pro professor de história, como ele é? Ele é focado só em sala de aula mesmo? Tem outros mercados
dados? É uma dúvida que eu sempre tive. Então, essa Olha, pergunta é mais minha mesmo, mais olha, pessoal. bom, vamos lá por partes então. Quando você entra a fazer uma faculdade de história, você tem dois caminhos, né? Dependendo da sua origem. Tem essa, tá? Ah, tem Tem. onde. Hoje tá um pouquinho difícil, tá? Tenham paciência, por favor. Mas a gente. Gente, a gente fez uma live ontem, pra quem tá aí no chat, talvez muitos viram, não deu problema nenhum. Hoje começou a graça. Então eu peço paciência, mas a gente vai fazendo aqui, de vez em quando a gente vai dar uma paradinha por causa desses cortes, mas a gente vai do melhor jeito, tá? Carlos, por favor, continue Tá. com a ideia do professor de história, Isso. né? Então, quando a gente entra numa faculdade, tá? Você tem dois caminhos. Aí eu falei conforme a nossa origem, tá? É, você continua nesse mundo acadêmico, faz mestrado, doutorado e visa a educação superior e tudo mais, ou você cai numa escola, né, regular, numa escola. A gente tá tentando mexer aqui na, na mesa de áudio pra não ficar ruim pra vocês e nem pro Carlos também, que é o nosso convidado. A gente não quer ficar incomodando ele, certo? Então a gente quer tentar trazer o melhor pra vocês, tá bom? A gente vai trocar a porta aqui rapidinho. Já volta com o áudio. Vai estar o vídeo aqui e a gente vai fazer mímica, tô brincando. Agora daqui pra frente só coisa boa agora. É isso? Se der problema nenhum, alguém vai ter que dar uma mesa nova. Vai ter que doar uma mesa nova pra nós? Achei justo. Carlos, vamos lá, continue sobre. Eu acho que a gente parou na parte de seguir o Da mestrado, formação, né? Da isso. formação. Ou você tem, né, esse caminho, que é continuar o mundo acadêmico, né? Ou você cai para trabalhar direto mesmo. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, quando eu me formei, eu tive que já começar dando aula. Precisava trabalhar, precisava ter o meu dinheiro, pagar minhas contas, aquela coisa toda. E quando você pega as aulas, né? Você pega um certo número de aulas, que isso demanda um maior tempo, né, da sua vida, né? Pega lá 32 aulas, né? É uma carga considerável. E aí, conforme o local que você trabalha também, o deslocamento. Então, você praticamente você não tem tempo de estudar, de aprofundar. Você lê pouco, né? É Sim, verdade, é claro. fato, é uma realidade. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu me formei, eu caí, né, no mundo do trabalho, né? Chegou uma hora, eu tenho que dar aula. E foi interessante que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, na verdade, eu me formei em 95 e só em 97 é que eu ingressei, né? Então, Sim. demorei aí 2 anos aí. Aí eu trabalhava numa empresa, aí eu falei, não, não é possível um negócio desse, acabei de terminar e continuar nessa vida aqui. Eu Que não eu tô quero esse fazendo, problema né? que eu tô fazendo, né? Aí eu falei, não, vou ter que cair numa sala de aula. Mas a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, era um sexto ano, período da tarde. Que Sexto ano, cara, maravilha. eu dou aula para sexto ano ainda hoje. E como diz lá o Leandro Carnal, né? Se você dá aula para sexto ano, você é capaz de qualquer coisa na Você é sua capaz vida. de qualquer coisa na sua vida. Então aí você cai numa sala de sexto ano que ferve. E aí você, do primeiro dia, eu confesso que me deu um pouco de pânico, assim, o que eu faço agora na minha vida, Meu o que Deus. vai acontecer comigo? Aí pensei, assim, por alguns minutos, né, até desisti, não quero isso para minha vida. Aí no dia seguinte eu voltei, aí eu continuei, e estou até hoje Aí você falou aqui. assim, não, eu quero sim, vai, eu quero. Bom, eu quero, eu gosto, né, do que eu faço, como eu já disse aqui no começo, tá? É um desafio, tá? Mas o cara que é formado em História, além de dar aula, ele também dá aula em faculdade, trabalha em institutos, Sim, né, que claro. envolvem História, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, na produção de um filme, de uma novela,
que precisa, né? Como de um consultor, mais como ou menos ali. consultor, isso, Entendi. que vai dar um apoio, o pessoal da arte ali Cara, na que produção. bacana. Dá para se trabalhar também. Aqui não tem muito mercado, né? Mas o Rio de Janeiro, né? Principalmente a Você- parte interior aqui de São Paulo que a gente Sim, tá, né? Meio, mas tem meio difícil, bastante, mas... bastante concorrido. Mas como professor de história, é bastante importante, né? Trabalhar com a criançada, né? Eu, que na minha origem, né? Eu não pensava em ser professor de história, né? Eu pensava em fazer uma outra faculdade, eu queria fazer jornalismo, né? A Carol acabou de fazer essa pergunta no chat. Ela falou assim, mas por que você foi ser professor de história, então? Na O verdade, que aconteceu? na verdade, eu era e ainda sou muito fã, adoro o jornalismo, né? O bom jornalismo, que tem isso também, tá? Tem. E aí eu queria fazer jornalismo, só que naquela época ali, 93, 94, 95, eu trabalhava numa fábrica, né, operário, então sabe como é que é, né? Entrava cedinho, ia direto, né, da fábrica para a faculdade, aquela coisa toda, e a questão socioeconômica, bato novamente nisso, né? E naquela época, Sorocaba não tinha uma faculdade de jornalismo, hoje tem, né? Hoje eu não posso falar o nome da universidade, mas tem, eu sei que tem, tá? Mas naquela época não. Então eu tinha que sair da minha cidade, eu não dispunha de recursos para fazer isso, né? E como eu sempre adorei história também, sempre curti história, né? Sempre odiei matemática. Eu Mas, já sou o contrário. É. Desculpa. Eu e gosto mais aí, de como eu matemática. gostava muito de história, né? E aí eu acabei me apaixonando, né? Pelo curso, pela faculdade. Eu acho que eu mudei muito minha cabeça. O curso de história é um curso que te abre muitas possibilidades. Você vai começar a enxergar o mundo de uma outra maneira, porque eu sou de uma geração que os professores de história, bom, vou logo lá no ponto crucial aí. Vamos Eu lá, tenho vamos. 55 anos de idade, tá? E eu me lembro aí quando eu estava lá no sexto ano, quinta série, nesse período, era um período conturbado da política brasileira, tá? Era o período da ditadura militar e o currículo era determinado e tudo mais, e havia uma repressão, tá? Uma repressão, por exemplo, no meu tempo, quando eu falo isso para os meus alunos, eles até não acreditam, mas os que têm mais ou menos a minha idade, havia nessa época, né, dos anos 70, que me refiro aí, os professores poderiam até agredir os alunos fisicamente. Cara, Sim, tá? que Então, absurdo. existia, antes dos anos 70, depois acabou, né? Até um instrumento de tortura, né? Que era a palmatória. Ah, sim. Sim, Muito falado, inclusive, né? assim, o castigo lá de ajoelhar no milho. Então a coisa Que era tensa, bizarro, a coisa era muito tensa. O Gon falou que passou por isso aí, ó. Então existia assim, cara, era bastante repressivo assim. E aí eu sou de uma outra geração de professores, né? Eu não queria fazer aquilo, né, que fizeram. eu sofri, que eu vivenciei. Tá? Então eu queria um modelo diferente. E mesmo com toda essa parafernália, né, a história era ensinada de uma outra maneira, tá? Era o modelo de história que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre escolas historiográficas, né, historiografia, tá? Sim. Porque era um modelo assim Inclusive, se quiser já entrar nisso, que seria a próxima pergunta. Se quiser, já não, tudo vamos bem. nela, que daí a gente já Pra gente continua. que estuda história, né, entra numa faculdade, a gente vai se deparar, aí a gente vai começar a entender, né, o que a gente estudava e a forma que a gente estudava. Então, eu sou de um tempo, né, de ditadura militar, que existia educação moral e cívica, estudos sociais e tudo mais, eu sou dessa época, tá? Eu me lembro que a história, os livros de história, né, eles tinham uma linha, né, a gente chama de linha de pensamento, né, que é a historiografia, como você vai abordar a história, que é a linha positivista. A linha positivista ela é baseada numa filosofia de um filósofo francês chamado Auguste Comte, do século XIX. E o Comte ele era muito cientificista, então ele vai desenvolver método extremamente científico, né? Mas só que ele tinha umas falhas, tá? A história para ele era baseada apenas nos grandes fatos que eram considerados importantes, uma supervalorização da escrita, né? Então, os povos que não dominavam a escrita nem eram considerados, eram desconsiderados. E esses livros, né, me lembro muito bem,
esses livros que seguiam essa linha da historiografia do positivismo, eles abordavam, por exemplo, o branco, né? O elemento branco na sociedade, como o maioral, o herói, tanto que hoje você vê em várias cidades por aí estátuas de bandeirantes, né? Quem foram os bandeirantes? Eram homens rudes que moravam aqui na região de São Paulo, que vinham para o interior, para a mata, em busca de pedra preciosa, escravizavam indígenas e tudo mais. E hoje são colocados em estátuas, né? Assim como heróis, né? Sim. E sempre do ponto etnocêntrico, que a gente chama, até do branco, do dominante. E eram livros que eles, infelizmente, eles realçavam preconceitos contra indígenas, contra negros, né? Então eram livros assim perniciosos. Então a gente tem que ver com um certo cuidado isso daí. E aí dentro da historiografia existem outras linhas, né, que a gente trabalha também. Aí tem uma linha que é a linha do marxismo, né, que é baseada na filosofia do Karl Marx, também do século XIX. Só que o Marx ele tem uma outra visão, que é a visão econômica, socioeconômica. Então ele analisa um fato histórico, determinada civilização, do ponto de vista econômico, né? Então essa é a visão dele. E através desse econômico, tá, você vê a infraestrutura e a superestrutura que ele chama da política, né? Das instituições políticas, tá? E então é uma análise econômica. Por exemplo, pegando um raciocínio de Marx, então quando você pensa Egito Antigo, né? Você analisar geograficamente a região do Egito Antigo, nordeste da África, cercada de deserto, mas cortada por um grande rio que, de determinada época do ano, ele transborda. E graças a isso, né, vai se desenvolver, né, comunidades, né, neolíticas ali, desenvolve o Império Egípcio. Então ele vai analisar o Rio Nilo, ele vai analisar o ponto de vista econômico que vai despertar essa grande civilização aí, tá? E aí depois, né, eu falei um pouquinho da escola positivista, né, extremamente conservadora, e essa linha de pensamento ela é muito presente nos institutos históricos, né, das cidades. Onde Sim. tiver instituto histórico, segue uma linha positivista, tá? Você tem a linha marxista, tá, que é a questão do materialismo, né, dialético, né, a questão socioeconômica, você vai analisar a estrutura econômica, a infraestrutura, a superestrutura, e aí você vai ter depois, né, ali no século XX, a escola de análise, né, com Lucien Febvre e Marc Bloch, que eram franceses, que eles vão desenvolver uma outra linha de pensamento da história, tá? Eles vão colocar que todos nós fazemos parte da história. Então, a microhistória se relacionando com a macrohistória. Então, o homem também como sujeito. E se você parar para pensar, não estou defendendo escola historiográfica nenhuma, nós também fazemos parte da história. Tá? Todos nós fazemos. Não só a história não é feita lá nos gabinetes e palácios. Todo mundo faz parte dessa história. E essa microhistória e essa macrohistória, elas se relacionam. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu vou escrever um livro sobre a história da pandemia no século XXI. Primeiro, vou analisar vários pontos aí. Onde eu vou chegar? Onde surgiu? Quando surgiu? Em que local? Como é que estava o contexto político e econômico do mundo naquela época? Olha, surgiu na China, sei disso. A China, como é que estava economicamente naquele momento lá? A China estava uma das maiores economias do mundo, que crescia. Potência e tudo Aí mais. vem a questão da pandemia. A China parou, a produção parou, aí a coisa se alastrou, pegou agora a pandemia, se alastrou o mundo todo, tá? E aí, até cair aqui na nossa cidade, onde a gente mora, né? Sim. Como que chegou o primeiro caso aqui, como é que ficaram os hospitais aqui. Então, eu estou relacionando a microhistória com a macrohistória. E nós fazemos parte da história, nós somos sujeitos históricos. Sim. Coisa que, dentro da linha positivista, enaltece heróis, né? Fatos, preocupação é o fato, só isso. A questão da escrita. Uma das primeiras aulas de história, geralmente quando o professor entra numa sala de aula, ele passa lá a famosa linha do tempo, né?
a divisão tradicional da história. Então, começando ali, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, né? O homem já está produzindo a escrita. Produzindo a escrita não do jeito que nós escrevemos aqui, mas os desenhos em paredes de caverna, né? As pinturas rupestres, a partir dali é uma nova forma de comunicação. Então, pela linha positivista, a civilização ela começa ali, ó, né? A partir daquele momento, né, da produção da escrita. Então, é desconsiderada a cultura da pré-história, que a gente sabe muito, muito pouco a respeito de pré-história. Sim. Tá? E a gente tem que entender que, por exemplo, a tal pré-história, que é um período longo, que vai desde a origem do primeiro hominídeo, né, até a pintura rupestre, é um período de 3, 4 milhões de anos. Isso demorou muito tempo, o processo da evolução humana, tudo ocorrendo aí. E a pré-história ela não ocorreu assim, da noite para o dia, aconteceu da mesma forma em vários lugares do mundo. Porque, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles se depararam com populações que viviam mais ou menos entre o Paleolítico e o Neolítico, né? Então, não trabalhavam com metais, né? Viviam seminus, viviam da caça, da pesca. Algumas eram nômades, outras eram seminômades. Então, isso mostra como é complexo, né? Você estudar a história. Então, Com certeza. complexo e interessante também, né? Claro. Mas eu sinto que, principalmente aqui, Carlos, aí você que vai poder me dizer melhor. Mas a história do Brasil parece que não é interessante pro brasileiro. Isso é uma coisa que eu sinto, tá? Eu, infelizmente, né, a história é tida como matéria escolar, né, como matéria chata, dá a impressão de que a pessoa não quer conhecer. A partir do momento que você estudar a história, você vai saber a sua origem, né? Um pouco dos seus antepassados, um pouco da sua história, do lugar que você vive. Sabe, eu vou até compartilhar uma coisa que eu fiz aqui há pouco tempo, né? Que eu te morria de vontade de fazer, né? E acabei fazendo. Que foi um exame de DNA para saber minha ancestralidade. Eu sempre tive vontade, né? Primeiro porque eu confio na ciência, né? Sim, Entender claro. que existe um mapeamento genético e tudo mais. E eu achei interessante conhecer um pouquinho da origem desses genes, né? Eu acho importante fazer isso. Com Para você certeza. se conhecer, né? O que eu sou na sociedade, as minhas origens. Eu sei muito pouco, né? Eu não sei vocês, mas eu conheço muito pouco lá dos meus ancestrais, né? Primeiro porque a maioria deles era de negros, né? Uhum. Tá? Então você sabe que quando o período da escravidão aqui no Brasil, eles pegaram grupos de vários lugares, né? De várias culturas, de várias línguas, traziam para cá, vendiam as famílias separadas, Sim. pai para uma fazenda, filho para outra e tudo mais, e perdia essa identidade. E eu acho assim, eu fico até meio assim triste, né? Quando Claro. vejo algumas pessoas falando: "Ah, o meu sobrenome é de origem italiana, é de origem espanhola", porque você conhece um pouco da sua origem. Nós que somos afros, nós não temos tanta facilidade, porque primeiro a gente não era considerado ser humano, né? Primeiro ponto, Fato. tá? E não tinha, só tinha um nome, só passou a ter o sobrenome, né, a partir da implantação da República, né? Então, é aí que você vê, né? Você pega um catálogo e você vê lá os diversos sobrenomes que mais tem no nosso país, que Silva, Oliveira. da Silva, né? de Oliveira, dos Santos, né? Sim. Será que é todo mundo parente? Não. Daí você tem uma razão. Alguém da sua família teve origem escrava, foi escravizado. Então, aí é para você conhecer a própria história. Infelizmente, algumas pessoas elas não gostam, né? Parece que evitam, não querem saber. É o que uma eu coisa sinto, assim, distante. não sei se- Muita coisa que nós vivenciamos hoje, né? Estamos vivendo hoje, a gente tem que tentar entender a origem de tudo isso, Concordo. tá? E o detalhe, a história, ela é fascinante, tá? Qualquer um aqui que fizer faculdade ou até mesmo um curso técnico, quando você vai montar o seu TCC, geralmente você começa ali com história, né? Já começa com história. Então, esse é o grande barato, né? A história ela é fascinante, ela tem que ser melhor explorada, né? A gente, Sim. como professor, a gente vai tentar buscar metodologias, dispositivos para chamar a atenção do aluno para que ele goste de história. É claro que tem alguns temas
que chamam mais atenção de alunos, É né? natural, né? Tá bom? Carlos, vamos lá. Ó, tem uma galera te mandando um oi aqui. O Caio falou assim, ó, muito feliz com a oportunidade de levar o hip hop dentro da escola. Obrigado pela O oportunidade. Caio, um grande parceiro aí que me ajudou e continua me ajudando muito. Cara, e é legal mesmo essa ideia, tipo, porque eu fui conhecer, né, essa parte de hip hop, essa parte que também era um pouco vista como só mal, né, só o lado Sim. ruim, depois que eu terminei a escola. Então, tipo assim, é bacana ter um projeto que mostre, tipo, esses outros lados, né, que a gente não tem esse acesso. O Edson Locatelli falou assim, professor, um abraço para meu Igor Donzetti. Conta sobre a escadaria da poética, é isso? A escadaria poética. É isso que eu me confundi aqui, que é a escadaria poética, né? Que foi lá na Isso. Votocel, que é uma escadaria Isso. gigantesca, Gigantesca. que todo dia que a 140. gente passa, a Carol tá de prova, eu falo assim, meu, como que esse professor fez tudo isso aqui, cara? Você tá maluco. Meu, foi genial, cara. Assim, Foi pra quem conhece Votorantim, né? É um marco também na cidade. Sim. Então vai lembrar aí da escadaria, que é uma escadaria absurda. Assim. Essa escadaria, Conta um ela pouquinho liga, pra né, gente. a rodovia, o trecho da rodovia ali da SP-79, até o bairro do Botocel, que é uma região de morro, né, Sim. subida. E aí foi construída para o acesso das pessoas mesmo, né, dos trabalhadores e tudo mais. Uma escadaria de 140 degraus, tá? E aí eu tive a ideia, bom, pô, eu acho, puta, monstruosa essa escada aqui. Todo mundo Vamos passa lá, né? fazer alguma coisa aqui. E vamos escrever poesia. Aí, novamente, eu levei Genial, lá cara, genial. escrever poesia na subida das pessoas para Sim. aliviar a dor da subida, né? Olha isso. Então, Olha que aí, pensamento maravilhoso. aí eu levei a ideia para o Marcelo Domingues, ele abraçou de novo essa ideia, né? A gente desenvolveu. Aí eu juntei um grupo de amigos e parentes, uma mão de obra farta. Foi todo Maria, mundo? foi todo mundo meio que Que obrigado. bacana. Vamos escrever. E aí a gente foi, acho que 2 semanas, a primeira semana a gente fez uma limpeza, dá um trato, né? Claro. E depois a gente deu um fundo branco, e aí a gente começou a escrever, de Sim. fato, né? Aí teve uma galera que me ajudou, sem eles eu não conseguiria fazer tudo aquilo, tá? Que bacana. Mas a gente ficou durante algum tempo, aqui desgasta, né? A questão da ação Normal, do tempo, natural. normal. Mas foi bastante interessante, porque as pessoas que moravam na região, elas acho que nem sentiam mais a dor de subir 140 degraus, Sobe lendo. porque sobe lendo, né? É então maravilhoso, chamou cara. a atenção O por pior é que algum todo tempo. mundo que eu conheço que era da região sempre falava isso. Falava assim, cara, ficou incrível, isso aqui ajudou demais a gente, assim. Foi muito Caroline, você bacana. tava lá, Caroline? Você foi lá participar da escrita ou não? Você não acho que foi? ela não foi. Brincadeira, hein? Você era uma criancinha ainda? Então tá bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Cara, o chat tá bem legal hoje, hein? Sofia Pampolha, é isso? Desculpa se eu errei, tá? Eu sou horrível. Meu Deus do céu. Ler nome dos outros, eu já não sou bom nem decorar, imagina lendo. Carlos, qual foi o professor que marcou pra você na sua época de estudante? E aí eu acho que pode englobar até, tipo, não só a parte de quando você era mais novo, né? É até a parte de faculdade e tudo mais. Sim. Até porque na época que você era mais novo, as coisas não eram muito legais. Não Assim. era. Existia Mas palmatória. Não. Na minha época eu não peguei a palmatória. Não pegou? Que bom. Não peguei, mas Menos mal. tinha castigo físico. Então, Mas eu me horrível. lembro, sim. Eu me lembro, acho que eu tinha ali meus 10 anos, quando eu fui morar, né? Mudei de bairro, né? Teve um período da minha vida, né? Que a gente mudava muito de casa e eu, no mesmo ano, fui para 3 escolas, né? Então, na terceira escola, que foi lá no Arquimínio, né? Acho que vocês conhecem lá a escola do Arquimínio, no Vergueiro ali. Arquimínio Marcos da Silva. Aí eu cheguei ali, acho que na 4ª série, né? Hoje seria 5º ano, já encerrando o ciclo. Com uma defasagem tremenda, né? Porque passei por várias escolas. Mudança, né? Aí eu me lembro de uma professora que foi bem mãezona, o nome dela era Cristina. Né? Uma mulher assim que, nossa, eu carrego a imagem dela até hoje. Que legal. Né? Cara. E da época da faculdade tem uma que eu gostava muito dela e eu fiquei sabendo que ela morreu há pouco tempo, Nossa. que era a Marilda, professora de antropologia da Uniso. Caraca. Deu aula para mim no curso de história. É uma professora que eu era apaixonado pela aula dela, né? Então, quem frequentou o Uniso, fez história, geografia, com certeza gravou ela lá, conheceu né? a Marilda, eu gostava muito dela.
E vamos lá, vamos continuar no chat. O chat tá bombando aí. Inclusive, chat, mandem perguntas. Não parem. Eu sei que vocês já mandaram, mas mandem mais. Que tá maravilha isso aqui. É a parte legal do talk, né? Vamos lá. A professora Cláudia Palmeira mandou assim: manda um abraço aqui pra equipe do Alice Rolim. Opa, Grande Alice Rolim, né? a escola que a Carol estudou. Foi professora da Carol, inclusive. Ó, a Carol tá aqui também, viu, Cláudia? Então, Alice Rolim, eu tô lá há 17 anos, né, cara? Nossa, já é uma vida, já, uma né, cara? vida. Então, eu conheço muitos ali, eu tô dando aula hoje. É quase a idade da Carol. Então, É verdade, verdade. É a Hoje- idade da Natália, né, basicamente. Caraca, cara. hoje eu dou aula para filho de ex-aluno, então... Que legal. Quando eu olho né? assim, eu Que falei, coisa caramba, tô incrível. velho, né? Mas eu me identifiquei muito com o local, gosto muito da região, da comunidade. Eu tenho um vínculo muito forte com aquele lugar, tá? Já tive a oportunidade Legal. de sair de lá para ir Uhum. para outros lugares, mas até o presente momento eu continuo lá. Eu tô feliz, mais ou menos. É, isso. sim, então eu tá. gosto muito. A gente tem percalços, né, probleminhas em todo Natural. lugar, né? Mas eu gosto muito da região, me identifico muito e é uma coisa bem afetiva mesmo, tá? Cara, o Guilherme também mandou uma mensagem aqui. Eu achei bacana essa mensagem. Ó, incrível ouvir o Carlos nesse dia do Dia dos Professores. Deixo aqui, como um ex-aluno, um abraço a este professor que tenho certeza que marcou a formação de todos da escola Alice Rolim. Puxa, Abraço. fico Cara, eu acho que emocionado com isso. eu queria entrar nesse assunto. Isso pra você, eu acho que é a realização, né? De Sim. professor. É tipo assim, Sim. depois que tudo acaba, depois que passa por você, passa por outros professores, óbvio. Mas você ter um reconhecimento, certo reconhecimento desse Sim. aluno, é algo que, tipo, pra você deve ser o mais gratificante, gratificante, muito gratificante. da profissão, né, cara? Sim, o grande barato da profissão é esse, né? A gente cria esse vínculo afetivo, queira ou não, tá? Às vezes a gente fica meio desanimado com várias questões que ocorrem, né? Mas aí a gente vê que, de alguma forma, a gente atingiu algum aluno ali, de alguma forma. E eu fico muito feliz quando encontro alguns deles que estão bem, né? Que estão caminhando, que estão na loucura que é essa vida aqui, Exato. dando a cara para bater. Eu acho que é por aí o caminho. Eu fico muito feliz e torço por todos ali. Então, uma questão que eu fico muito emocionado, né, de saber que alguns se lembram de mim, né? Que ótimo, né? A Eu Carolina, inclusive, se lembra de você direto, tá? Que legal, quando a eu gente fico foi abrir o muito- projeto do Talk, que ela falou assim, e aí, vai levar o Danzé? Ela falou, esse eu quero. Ele que vai ter que falar que sim, mas por mim, Mas eu vai. fiquei muito feliz pelo convite, tá? Fiquei bastante feliz pelo convite. E eu espero que eu esteja atendendo Eu acho que as tem uma galera aqui no expectativas chat também bem feliz com você aqui. Cara, mas eu falei em casa, né? E o Gon tá de prova aí também, desde que a gente começou o projeto, falei assim, cara, tem um cara aqui que eu quero trazer nesse talk que o cara tem muito conteúdo, muito projeto bom, muito projeto bacana. Então, cara, com certeza tá sendo bem legal aqui, até pelo que o pessoal do chat fala. Só queria fazer uma ressalva aqui, erro meu, tá? Professora Cláudia, parabéns. Desculpa, a professora veio no chat, eu não dei parabéns no dia dela. Não, tô totalmente errado. Desculpa, tá? Parabéns. Bom, vamos voltar aqui. Galera, eu tô nessa dificuldade, tá? Porque eu tô vendo chat, tô vendo roteiro, tô vendo chat, tô vendo roteiro. Pra gente não fugir muito. Mas vamos mandando perguntas, vamos falando histórias que vocês têm com o Carlos aí, beleza? Então, tipo, vai conversando com a gente que a gente vai contar coisa boa aí, né, Carlos? Hoje, Vamos hoje sim. tem coisa legal pra gente falar aí. Entra um ponto já, e aí eu acho que vai entrar um ponto meio de politicagem. Não sei se você quer falar sobre isso, não sei se você tem algum problema com isso. Mas a minha visão, tá? Quando estudava, e até a visão de outras pessoas que a gente fez essas perguntas, né? Tipo assim, pô, o que a gente pergunta pro Carlos lá? Como explicar, cara, a história sem interferir nos seus ideais pessoal, como professor? Porque, tipo assim, você tem alguns ideais vendo a história, certo? Tipo Sim. assim, estudando a história. Claro que a gente tenta, eu acredito, né, que todo profissional tenta sempre ser o mais profissional possível. Sim. Mas, com certeza, o lado pessoal também
tende a pender para algum canto, alguma coisa, ou algo assim. Como explicar isso para um aluno, igual você falou, de sexto ano, por exemplo, que está começando a entender um pouco a história ali, né? Então, essa questão, ela tem que ter, primeiro ponto, de bom senso. O bom Sim. senso é, é o seu norte aí, tá? Então, essa questão é a seguinte, na verdade, todos nós que estamos aqui, e os que estão aí também, nós somos, como dizia Aristóteles, um filósofo grego, somos animais políticos, embora em alguns momentos alguns sejam mais animais do que políticos, Concordo. tá? Mas somos animais políticos, tá? Então, quando eu falo política, eu não me refiro só àquela política que é feita em palácio, em gabinete, Sim, tá? As nossas relações, elas são relações políticas. No exatamente. trabalho, seja onde for. Então, uma relação política. Então, não tem como você fugir, né? E essa coisa de interferir, porque não existe um ser humano neutro. Não Sim, existe. fato. Primeiro ponto, tá? Nós temos alguma ideologia, seja alguma ideologia filosófica, política, religiosa, a gente carrega isso, é natural, tá? Concordo. Agora, ela tem que ter o famoso bom senso, tá Sim. certo? Por exemplo, a legislação, a Constituição, ela me permite expressar politicamente, Lógico. me permite, Lógico. tá? Então, isso está dentro de uma legislação. Eu tenho a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de cátedra, só que eu tenho que ter um bom senso. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de bipolaridade nesse país, onde as coisas estão partindo para um lado extremamente violento, tá? A gente É sabe bizarro, né? bizarro, Isso é bizarro, bizarro, extremamente. cara. Em 2022 a gente está discutindo Sim. isso ainda. E aí, cara, muitas coisas acontecem e a gente tem que ter o tal do bom senso, Claro. tá? Por exemplo, não sei se a galera acompanhou recentemente, tá? Teve uma professora no Paraná, né? Que estava dando aula, uma camiseta do Brasil, a bandeira do Brasil, até aí normal, mas em determinado momento ela faz uma saudação nazista, né? Então ela foi até demitida, né? Foi exonerada, tá? Então você tem que ter o tal do bom senso. Eu não vou falar de partido político numa sala de aula, tá? De jeito Não nenhum, faz não sentido, posso né, estar cara? falando isso, tá? Mas eu posso sim, como cidadão, como profissional, né? A Constituição me assegura, né? Esse direito Exato. também. Eu posso me expressar, sim. Embora algumas pessoas aí que eu tenho que tomar um certo cuidado na hora de falar, tá? Eu não quero generalizar, Sim. algumas pessoas que têm umas ideias erradas a respeito do professor, dos professores. Por exemplo, tem político aí que usa diretamente esse discurso que nós, professores, sexualizamos crianças. Isso é um absurdo, cara. Tá? Tem gente acreditando numa tal fake news de banheiro unissex. Tá? Tem gente acreditando nisso. Então, para a gente conter, tem gente que pensa que nós estamos doutrinando, fazendo alunos revoltados, rebeldes. Não, gente, de jeito nenhum. Tá? É uma ideia extremamente equivocada, né, de um segmento da sociedade que eu não sei se por ignorância ou por maldade, né, que espalha esse tipo de coisa. E isso deprecia o trabalho do professor. Tá? Sim, com E o certeza. principal ponto é você ter o bom senso no que você está fazendo, né? E principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, que muitas mentiras são espalhadas, tá? Então, eu estou falando isso porque eu realizei o ano passado, né, uma atividade que eu achei, que eu considero até hoje de extrema importância, da Semana da Consciência Negra. Eu peguei um grupo de alunos, convidei, né? Primeiro convidei. Claro. Olha, vamos fazer uma caminhada aqui no bairro, com uma faixa, numa luta contra o racismo, né? A gente está dando a semana aqui. E saímos lá com cartazes e tudo mais. Até porque isso acontece até hoje, inclusive com pessoas famosas, que é caso de jogador de futebol, que não faz muito Sim, tempo a sim, gente percebeu sim, isso. Então, sim. assim, não é uma coisa que acabou, não é uma coisa. Entende? Tipo, tudo isso. Então, Né? daí, esse Tem que ser trabalho que eu mostrado. realizei, né? Ali no bairro mesmo, a gente saiu, não falamos nada de nome de político nenhum, nós só abordamos o tema e o que é fato. Esse país é um país racista, queira ou não. A gente, primeiro ponto, a gente tem que assumir que existe racismo no nosso país. É o Claro. primeiro ponto para a gente começar a evoluir.
Aí eu saí com essas intenções, e depois isso foi divulgado na imprensa, de Votorantim, tá? E algumas pessoas me bombardearam, né? Depreciaram meu trabalho. Então, são coisas que chateiam, né? Com certeza. O nosso lado pessoal e profissional também, tá? Coisas que as pessoas não conseguem entender. Mas as pessoas levaram esse movimento como um movimento político, isso? Sim, algumas pessoas colocaram lá que eu estava doutrinando alunos, eu estava montando um grupo de rebeldes. Viu? O que a gente está fazendo aqui é uma manifestação contra uma mazela, eu chamo isso de mazela, de doença da sociedade brasileira, que é o racismo. Tá? Então a gente está lutando contra essa praga que é o racismo na sociedade brasileira, que a gente já sabe, se você não estudar história, Exato. sabe por que a gente está aqui. Qualquer um que estudar um mínimo de história vai saber exatamente o porquê, cara. Cara, que bizarro, não sabia dessa história. Sim, tá? aconteceu. Meu Deus, a que ponto chegamos? Tá, vamos pro chat de novo. O chat voltou aqui, ó. Fazer barulho, assim que a gente gosta. Já vem as perguntas polêmicas aqui, ó, chat. O mesmo Guilherme, ele foi bonzinho, agora vem tô brincando. Ó, já que a pergunta pra perguntar alguma coisa polêmica, muito se fala agora que se o Lula ganhar, o Brasil viraria uma Venezuela. Eu gostaria de saber qual a visão do professor sobre o que houve com a Venezuela. E aí, eu penso assim, cara, pros professores, já emendando, tá? Pros professores, como é tratar tudo isso? Principalmente pra você que é de história. Isso tá? é uma bomba na mão. Porque Uma bomba assim, relógio na a mão. gente já teve 8 anos de governo Lula, certo? 8? Sim. 8, né? Sim. E depois, mais 6 anos de governo Dilma, né? Que isso. tudo bem que é o governo PT, são governos diferentes, Sim. deixando claro já, né? Mas são governos PT ali, né? Sim. Pra você que conviveu com isso naquela época e convivendo no dia de hoje, como é isso, cara? Bom, vamos por partes. Vamos pra Venezuela. Venezuela. Primeiro. Depois a gente vem pra cá. Primeiro ponto, né? A Venezuela, você tem que analisar ali a economia, o principal produto da Venezuela é o petróleo, tá? E nenhum país ele é autossuficiente, ou seja, produz tudo. Né? Até o poderoso Estados Unidos da América necessitam dos produtos agrícolas brasileiros, do petróleo e de vários lugares. E aí essa questão é quando o novo governo da Venezuela assumiu e queria exigir um pouco mais, né, com relação ao petróleo, os direitos do petróleo, que sai de lá, né? Sim. E isso entrou em confronto, principalmente com o governo norte-americano, tá? E aí houve um embargo econômico, né? Como aconteceu com Cuba também, tá? Aqui, cada país, ele tem o seu formato, né? Eu não vou entrar nessa questão, o que é certo, o que é errado, eu não tenho esse direito, tá? Mas o que a Venezuela está vivendo, né? Ela está vivendo não necessariamente pelo cara que governa, tá? Mas principalmente por embargo econômico. Então, através da pressão de um país imperialista, né? Sobre aquele determinado país, aí eu não quero que você compre mais produto, venda produto para elas ali. Então isso vai gerar um problema econômico, porque a economia é interligada, tá? Natural, né? Tá, então é bastante complicado. Aí cada um tem o seu problema, cada um com o seu problema. Nós temos os nossos aqui também, Exato. tá? Não vou entrar em detalhes, mas e aí isso ocasionou, a economia despencou, falta tudo naquele lugar, né? A verdade é essa. Muitos venezuelanos vindo para cá tentando, né? Não só venezuelano, boliviano também veio, um monte de gente aqui no Brasil, principalmente venezuelano, né? E aí para tentar uma vida melhor, porque lá sem condições de viver naquele momento lá, tá? Eu não sei como é que tá hoje lá, como é que tá a situação hoje, pouco se fala, né? Sim. Pouco chega até a gente aqui. Mas é mais uma questão de embargo econômico mesmo, de pressão internacional, e isso tem uma relação profunda com o petróleo produzido lá. Tá? É o que eu sei aqui. Agora, trabalhar com temas polêmicos e história, a gente sempre vai trabalhar. Tá? É natural para você, né? Natural, tá? Trabalhar com temas polêmicos. Aí, novamente, eu bato naquela tecla do bom senso.
Claro. Temos que ter o tal do bom senso, tá? Tem alguns temas, alguns assuntos, né, que chamam bastante a atenção do aluno. Sei lá, ele ouviu na internet alguma O coisa. meu era a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é um dos temas preferidos, né? Porque tem vários filmes, né, que abordam isso. Eles querem entender um pouco mais o filme e tentam saber. E algumas expressões que são faladas hoje, né? Tipo socialismo, comunismo. Então, existe sim, né, uma dúvida querendo saber um pouco mais, porque infelizmente muitas pessoas que comentam, né, sobre socialismo, comunismo, nem sabem direito o que é. Exato. Tem gente que fala de esquerda e direita, nem sabe o que é esquerda, a definição de esquerda, a definição de direita, e aí generaliza, né? Então bota tudo num pacote só e fica aquele negócio distorcido, tá? Chegamos ao cúmulo, olha só, cara, né? Eu fico muito triste e decepcionado que retomamos em geografia uma geografia do século XIV, onde se acreditava que a Terra era plana. É o fim, Cara, cara. porque Sabe, pior que isso realmente. sabe, uma coisa assim Realmente. que entristece. Não parece que o mundo tá retrocedendo com Alguns momentos, sim, principalmente em cara. alguns momentos, né, Tem cara? Você algumas fala assim, coisas meu, o que que eu não tá acredito. acontecendo, cara? Esse desacreditar na ciência. Esses dias eu estava vendo na TV, né, a respeito da poliomielite, né, voltando, né, porque muitos pais deixam de vacinar os próprios filhos. Então isso é um absurdo, está mais que comprovado que a vacina protege, né? Exatamente. Agora, eu não vou vacinar por os meus princípios, seja lá o que ele for, isso já é uma ignorância, tá? Você está... E geralmente as pessoas que falam que não vão vacinar são as pessoas vacinadas. Você já percebeu isso? É meio Sabe, uns estranho, né? negócios loucos assim, cara. Meio tipo assim, ué, mas peraí. Se você Gente for do vacinado céu, e tá um bem, absurdo. qual que... E no tempo da pandemia, então, a minha irmã trabalhou no comércio, Eu e a trabalhei gente, no comércio. você também, né? Algumas pessoas não respeitavam a utilização da máscara, A maioria, brigavam, cara. A maioria. sabe? Pô, a gente sabe, é a proteção de todos aqui. Tem toda uma explicação Não é só científica você, não tá protegendo você, sabe? Tipo assim, Sim. pô, você tá protegendo todo um. Então tem que ter o várias bom pessoas ali. senso. Claro. Infelizmente, já chegamos, parece que estamos chegando num fundo de poço, né? Parece. Parece que a coisa parece que está regredindo, a gente está voltando décadas, Tudo que foi séculos aprendido parece atrás. que está sendo esquecido. Sim, assim, né? cara, então isso é um algo- absurdo. Pra gente que é professor, principalmente pra mim, né? Meu Deus. Então isso é um tapa na cara, assim. É tipo, o que eu ensinei mesmo pra vocês? Pois é, amigo. Pois é, uma coisa louca Vocês assim. esqueceram? Mas, cara, voltando no assunto de partidos, né? Ah, Se você quiser, a gente pode falar um pouco mais pra frente também. Mas é diferente? Essa é a minha dúvida. É diferente a gente falar. Partidos que eu falo partidos políticos, tá? Sim. É diferente pra vocês, professores, e aí eu falo no geral, tá? Não sei se você sabe dizer pra um geral, mas pra você com certeza. É diferente você trabalhar há 10 anos atrás e trabalhar hoje, qual é essa diferença? Qual é o que eu falo em termos de diferença? sim. É de suporte, é de como você pode trabalhar hoje em dia com tudo isso. Porque hoje em dia, o que eu sinto também é que a criançada tá querendo aprender cada vez mais, quer saber mais. Só que muitas vezes sabe coisa errada. Então, Sim, pro professor fica explicar distorcido. isso, tipo assim, pô, Sim. não é bem assim As essa famosas história. fake news, né? Exatamente. Então, Tá, tipo assim, então só que isso- pra criança grava tudo muito rápido, Sim, né? Criança que eu digo assim, criança e adolescente, óbvio. Sim, isso é bastante complicado, né? Esse mesmo problema que os professores estão atravessando, tá? A imprensa, os jornalistas também Sim, estão, com certeza. tá? Porque muita coisa é distorcida, E aí a gente tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter as manhas para tentar explanar, trabalhar, por exemplo, assim. A gente esbarra hoje muito na questão religiosa. Claro, tá na Constituição, a gente tem que respeitar toda e qualquer religião, e respeitar aquele que também não tem religião. A gente tem que aprender a respeitar. Só que existe o ponto de vista de alguns grupos, né, que pensam que aquilo que eles estão fazendo, o Deus que ele defende é aquilo lá. Tá? Então, não vou entrar nesse mérito tanto religioso, mas eu quero colocar que cada um acredita no que quiser. É o primeiro ponto aí. Claro. Tá? Então, às vezes, essa coisa de política e aí a educação que é passada na escola, mais os princípios religiosos, eles se misturam, né? Algumas pessoas, elas têm essa confusão mental.
Não consegue entender. A escola, o que você vai entrar lá, vai aprender o quê? Um pouco só um pouquinho de conhecimento erudito, um pouquinho de ciência, um pouquinho do que é erudito, tá? Para ele conhecer, abrir, ó, existe isso, existe, o planeta, a Terra não é plana, por que não é plana? Bababá, bababá, sabe? E aí a gente mostra isso. Mas, infelizmente, às vezes, né, pela formação das famílias e conceitos religiosos e tudo mais, eles carregam e isso dá uma confusão na cabeça da criança assim. Por exemplo, imagina eu explicar o tema pré-história, né, a evolução humana, para um sexto ano, 11 anos. Eu vou explicar o ponto de vista da ciência, tá? E aí você vê que algumas crianças vêm e falam, mas lá na minha igreja não sei o quê, falaram desse jeito. Falei, lá é uma visão, uma outra visão, uma visão religiosa. É um ponto de vista religioso. Aqui a gente está trabalhando com a ciência. E a cada dia que passa, a gente descobre mais e mais coisas dentro da ciência. Tá? Mais coisas novas, mais elementos novos. Então, para o professor, isso é um desafio, é uma briga diária, né? É uma pressão de tudo que é lado. E é a parte boa também ou não? Sim, a parte boa, claro. Eu considero, na minha área, né, a história é fascinante, e aí você tem que criar metodologias para chamar atenção. Aí você pode usar tudo, cara. Você pode usar filme, você pode usar vídeos, música. Oi? Xadrez Então, humano? sim, para entender Ai, um que pouquinho legal. sobre a sociedade, né? Bacana. Os reis, a nobreza, a igreja. Interessante essa sim, ideia de como da- explicar isso, sim. hein? E a criançada fica mais atenta quando tem algo diferente, né? Que chama atenção. É, Então a gente está em busca essas coisas diferentes, né? Para que eles Sim. possam entender. Porque antes a história era assim, cara, no meu tempo. Era leia o texto, responda aquelas questões e só. Lê o livro aí. Só, era só isso. Hoje não, você tem que despertar alguma coisa na criançada para que eles gostem. E quando você faz alguma coisa que você gosta, o seu rendimento é bem melhor. A Carol até colocou aqui no chat que ela falou da sua aula leve, mas dinâmica, tipo, tentando trazer, né? Tudo isso, tentando fazer projetos, exatamente, xadrez humano, tipo, Sim. coisas assim pra chamar mais atenção, Para chamar mais pra atenção. explicar melhor, né, não melhor, mas tipo assim, de uma maneira que eles entendam como funciona, Sim, né? sim, eu tinha toda uma intenção. Olha, eu vou fazer isso porque o que eu quero que vocês entendam. Olha, como é que era a sociedade ali, ó. Existia o rei, qual é a figura principal aqui, tá? O que simboliza a torre, o que simboliza, né, o bispo. Então, cada pecinha a gente vai colocando os personagens, aí eles começam a entender um pouco mais. Cara, que É, bacana. tá? Cara. Então, a intenção é essa. Essa ideia de professores fazendo dinâmicas, eu super apoio. Que eu acho que, principalmente na minha época também, não tinha muito isso, pelo menos não na minha escola. Mas a gente percebia que quando tinha um professor que tentava fazer algo diferente, aquilo ficava gravado na mente da pessoa, porque foi um momento bom pra ela. Então ela fala assim, pô, eu fiz isso, mas é por causa disso, sabe? Sim, Então, tipo sim. assim, quando tem igual essa ideia do xadrez humano ou de outras coisas que você Sim, já sim. fez, fica gravado aquele momento. E ficando gravado aquele momento, é mais fácil de você aprender. Sim, mais né? fácil aprender, sem dúvida. Bom, vamos lá. Sua tia te mandou um abraço e um parabéns, tá? A tia Ana Maria. Opa, obrigado. Deixa eu ver aqui. A Sofia, é verdade que eu já ouvi dizer esse professor de história que ficam pondo esses ideias na cabeça de... então, a gente falando sobre aqueles ideais, né? Tipo, ela falou que até já ouviu dizer de alguns professores de história que ficam colocando realmente ideais dele pra essas crianças. Bom. Entra o bom senso que a gente falou, né? Sim, Tem que tem ter. que ter o bom senso. Ele tem que Eu tem que citei agora há existir. pouco o caso da professora do Paraná, né? Que não deveria ter tido aquela atitude. Pelo amor de Deus. É. Até porque é crime, né? Isso é crime. Então, Tá? peraí. Primeiro ponto né? é crime. Começa por aí a história. Tá? Então tem que ter o bom senso para tudo. Como eu falei que eu gosto da Segunda Guerra, eu entendo um pouquinho que isso é crime, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Mas, deixa eu voltar aqui pro roteiro. Ah, não vou voltar pro roteiro, não. Eu queria falar um pouquinho sobre os seus, vamos dizer assim, trabalhos sociais, seus projetos. Que eu acho muito interessante e eu acho que não tem lugar melhor pra gente conversar, né, Gon?
do que o Talkcast, que a gente já fez bastante coisa legal aí com projeto Mu- social, né? Muita coisa legal, muita gente Inclusive, bacana aí, a né? gente tá devendo uma resposta pro Will aí, mas logo logo ele vai ter uma resposta boa, se Deus quiser, né? Com certeza. Sobre projetos sociais, e todos eles se passam em Votorantim lá. Sim, eu posso Conta um citar, pouquinho deles. eu posso citar um projeto que ele durou 2 anos, né? Depois parou, porque a escola que eu trabalho hoje é uma escola PEI, né? Ela mudou esse ano, mas durante 2 anos eu idealizei um projeto lá voltado não só para os adolescentes, né? Mas para a comunidade em geral, aonde eu consegui reunir, eu convidei, né, um grupo de amigos, professores, né, e a gente montou lá um curso, né, de iniciação à metrologia, né, a leitura e interpretação de desenho Legal. técnico, tá, para Eu tentar sou formado preparar. inspetor da qualidade, Ah, então eu é? entendo um pouquinho Então, disso pelo aí. menos daí eu consegui professores, né, Que bacana, profissionais que cara. trabalhavam em indústria, né, que eu trabalhei também em fábrica, tá? A gente sabe E- pouco, né? Então aí eu reuni essa galera toda e que foi voluntário. Isso é muito difícil, você montar um grupo, até hoje, para qualquer projeto, né? Você conseguir pessoas que vão lá se dedicar algumas horas, né, para alguma coisa. E eu consegui, durante 2 anos, né? A gente realizou um trabalho lá chamado Trabalhadores do Amanhã, Que bacana. tá? Que era voltado para adolescente e para a comunidade. E algumas pessoas, inclusive alguns adultos, né? Que Que participaram? buscavam recolocação no mercado de trabalho, alguns pais de família que também frequentavam algumas senhoras lá, Bacana, cara. que Isso é frequentavam, ótimo. e a gente passava o quê? Um pouco de noções de metrologia, né? De medidas, paquímetro, micrômetro, Especímetro. e aí a gente trabalhou um pouquinho de leitura e interpretação de desenho, Sim. um pouco de segurança do trabalho, Que dando uma legal. noção, né? Para que ele tenha, por exemplo, fazer algum teste, alguma empresa, pelo menos ele tenha noção do que se trata aquilo lá. Sim. E foi bastante gratificante, tá? Nós, durante 2 anos, a coisa rolou, tá? Naquele momento, Votorantim tinha um outro prefeito, que não é essa prefeita de Sim, hoje, tá? sim. Que ele realizou um projeto para a cidade, e era um projeto que era parecido, né? Metrologia e desenho, e era uma sala de aula, coisa de 25, 30 vagas. E a gente fez num bairro, né? Num bairro lá na cidade de Votorantim. Que legal, cara. E isso foi dentro da escola? Dentro da escola, que tinha o projeto ainda naquela época, hoje não existe mais lá, tá? Da Escola da Família. Ah, Tá, sim. então, dentro do projeto da Escola da Família, eu fazia isso no sábado, né? No sábado pela manhã, tá? Então, era realizado no Uma sábado. dúvida, por que acabou? Pandemia ou... Acho que de tudo um pouco, né? Vontade política também, tá? Entendi. Porque isso, queira ou não, do ponto de vista é aí que o poder público tem que repensar também que quando se pensa em educação, verba para educação, tem muito político que pensa que isso é gastar dinheiro. Na verdade, não, você está investindo. Você está Na sua investindo própria cidade. na sociedade. Exato. Você está investindo na sociedade. Tá? E eu vejo, tenho que ter todo cuidado para falar isso aí, porque alguns políticos não têm essa visão. Para eles, tanto de verba, né, para a educação, para eles é muito custo e tudo Fato. mais. Na verdade, você está investindo na sociedade. E eu vejo, já existe uma projeção já para o nosso país, que daqui a 20 anos, 30 anos, vai ser um país de idosos. Vai ter muito idoso aqui no Brasil. Então, esses jovens agora, eles precisam ter oportunidades, né, de estudar, de aprender, de se colocar, porque são eles que vão tocar esse paizão. Meu corpão já vai Concordo. estar lá debaixo da terra. E são vocês que vão tocar Mas esse é um país fato. aqui. E é fato. Então, isso tem que ser. Então, quem está na educação, tá? Quem está na educação, no poder, né? No poder, vamos, tá? Ele tem que pensar a educação a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ele tem que ser pensado. Por exemplo, hoje eu trabalho numa escola PEI, né? De modelo de escola integral, que exige do professor, exige mais do professor. Né? Vou Sim. logo avisando, tá? E esse ano eu comecei dentro de uma escola PEI. Estou aprendendo ainda, estou no processo de aprender, porque é um novo modelo de escola. Eu estou aprendendo tudo aqui, tá? Não estou no ponto ideal ainda. Confesso que ainda não estou, porque eu estou assimilando, estou aprendendo a cada dia. Isso é o grande desafio da vida, né? Você Claro, aprender a cada essa dia. é a parte Tá? boa. E eu
vejo o seguinte, a ideia da PEI, não estou defendendo governo nenhum, tá? Uhum. A ideia da PEI é maravilhosa, tá? É muito boa. Só que tem alguns probleminhas, tá? E eu vou contar alguns aqui. Para o fundamental, a galerinha de 6º ano até 9º ano, estuda ali das 7 da manhã às 2 da tarde, tá? Eles têm um período maior, né? De 7 até as 2 da tarde, tem várias matérias, né? Várias disciplinas, vários projetos a serem realizados. Isso bastante interessante, porque a ideia, né, da PEI é desenvolver o aluno no todo, né? Não só no cognitivo, no Sim. social, no todo, tá? E para que ele seja autônomo, a partir do momento que ele seja autônomo, né, protagonista, que a gente chama, tá? Ele vai se desenvolver cada vez mais. Então, isso é um processo de implantação de uma ideia. Não vai ser da noite para o dia. Foi implantado agora, no fevereiro desse ano. Nós estamos no processo de aprendizagem. A gente vai colher frutos daqui a 2, 3 anos. A gente vai colher. Não é assim o resultado da noite para o dia. É um processo, você implantar uma nova cultura, um novo modelo de escola. Tá? Eu aprovo, né, esse modelo, né, que é um modelo democrático, extremamente democrático, né, porque isso vai fazer com que ele se posicione, ele tem direitos, ele se perceba. Sim, Tá? claro. Mas eu vejo, por exemplo, que existem falhas no ensino médio, né, na API do ensino médio. Por quê? Porque a Carol sabe disso, tá? Muitos adolescentes ali na faixa de 15, 16 anos, já está no ensino médio, tá? Muitos deles ali de baixa renda, que necessitam trabalhar, né? Fato. Necessitam trabalhar. E aí você pega o pessoal que faz PEI no ensino médio, que entra 2 horas da tarde e sai 9h15 da noite. E aí muitos deles, né, saíram desse modelo da escola PEI do ensino médio, isso é fato, e migraram para regular, ou estudo de manhã ou à noite, porque nenhum empregador, nenhuma empresa vai contratar um adolescente para trabalhar umas 4 horas só. Não vai. Impossível. Tá? Tem um menor aprendiz, Sim. mas muito difícil, Sim. acontece muito Então, pouco aqui o na moleque lá, região. por exemplo, né? O moleque, a menina arruma um trabalho que vai entrar 1 hora da tarde, né? E vai, sei lá, até 9 horas da noite, 10 horas da noite. E então ele tem que ir para uma regular, né? Para ele estudar, fazer o ensino médio numa regular, porque a PEI não dá essa possibilidade. Então, isso é uma das grandes falhas que ocorrem aí. Né? Entendi. Então, a gente tem que ter esse bom senso para entender o que ocorre aí. Eu tenho meu ponto de vista, mas eu não vou colocar aqui, porque eu vou levar bordoada antes, tá? Eu sou a favor. Chega de bordoadas. Eu sou a favor que, por exemplo, o aluno que está numa PEI, né, ele vai entrar lá, sei lá, 2 horas da tarde, sair 9h15 da noite, não dá para ele arrumar um outro trabalho, registrado, que seja. Tem uma bolsa? Tá? Que tem uma bolsa. Bacana. Eu Tá? eu acho interessante, com Não tem certeza. outro jeito. É, Tá? Se você quer manter, vai ter que ser assim. e aí dá pra gente pensar até mais ou menos no ritmo de faculdade, né? Que daí Sim. você tem que manter notas, você tem que Sim. manter, porque senão você perde essa bolsa. Sim, Então sim. tem esse Sim, outro lado esses também, né? critérios todos. Bacana, é Tá. realmente muito interessante. Mas a ideia é interessante. Mas você sente uma, como posso dizer, um pouco mais difícil com esses adolescentes? Porque assim, tem uma barra maior com eles, porque com o pessoal mais novo, até que você, igual as dinâmicas e tudo mais, parece que ela rola, né? Agora com o pessoal mais adolescente tem uma certa resistência, digamos assim. Tem sim. Aí você tem que pensar em outras metodologias para Entendi. chegar até eles, né? Entendi. Porque aí você tem que fazer um mapeamento, né? Uma análise da situação, né? Por exemplo, eu não posso usar o mesmo modelo de aula, o mesmo vocabulário que eu utilizo para a criançada Com o com pessoal, um adolescente. com certeza. Então lá o papo é mais um pouco diferente, tem que ser diferente, tá? E as metodologias também têm que ser diferentes. Na verdade, o que a gente enfrenta, né, em sala de aula diariamente, tá? É o reflexo da sociedade. E tudo que você vê na sociedade se reflete numa sala de aula. Você vê violência, um temperamento violento, você já fica claro
malícias, brincadeiras sexuais, você vê isso, porque ele convive num ambiente que é propício para isso, você vê a questão da pobreza, da fome, né? Dentro, isso se reflete numa sala de aula. Então, tudo isso que acontece, a violência, tudo isso que acontece na sociedade se reflete numa sala de aula. Toda essa parte externa, Sim, quer né? ver o que uma coisa recente, a questão agora aumentou muito, e isso é preocupante. A questão de síndrome do pânico, depressão, porque nós tivemos 2 anos aí de Até a pandemia. ansiedade, né? Que é a Sim, doença do cara século, do segundo céu. as pessoas, né? Foi terrível para mim, imagino para eles. Eu Imagina, penso assim, eu desenvolvi muito. nesses Então, 2 últimos anos aí sei de bem. pandemia, para trabalhar é horrível. A minha irmã é testemunha, eu ficava muito nervoso, né? Porque também não dominava tanto a tecnologia. E da Sim. noite para o dia eu fui obrigado, né? Fui jogado assim no mundo Para os da alunos tecnologia. também, Para eles né? também. E aí, Absurdo. conforme o lugar que você trabalha, por exemplo, vou falar da comunidade que eu trabalho, tá? Uhum, claro. Você vê lá que é uma das regiões mais carentes da cidade de Votorantim. Vocês sabem disso, tá? Eu tenho alguns números aí que eu obtive do CRAS, né? Que naquela região ali do Itapeva, São Lucas, pegando toda aquela região ali, mais de 1.700 famílias de pessoas que recebem algum auxílio, tá? Então, é um número considerável de pessoas, tá? Então, a gente tem que repensar a sociedade que a gente vive, o nível socioeconômico daquele lugar. E muitos deles lá, durante a pandemia, não tinham celular, gente. Não tinha internet. Se Fato. tinha um celular, é um celular desatualizado ou um celular só para a família toda, entendeu? Não dava para acompanhar aulas assim, online, não tinha como. A gente sente até na casa da sua mãe mesmo, né? É tipo assim, cara, é visível, tipo, que na casa da sua mãe, região, né? É visível que, tipo, a sociedade, ela não tinha o que fazer, assim. Sim, tipo, foi terrível. Tanto para o aluno quanto para o professor nesse período da pandemia, foi terrível. Foi o ano que, desse tempo todo, de 22, 23 anos de magistério que eu tenho, acho que os 2 anos mais terríveis da minha vida profissional. Porque eu não sabia direito como fazer, o que fazer, até sabe? quando... Até quando vai durar isso aqui? Nossa, absurdo. Foi terrível. E aí tudo isso traz reflexo até para a nossa saúde, né, gente? Claro, com Tá? certeza. A gente fica ansioso, depressivo, as coisas não dão certo, a gente se desgasta emocionalmente, os alunos também isso se reflete. Então a gente tem que olhar com certo cuidado, né? Sim. Para não menosprezar o que acontece aí, os problemas, generalizar, né? Uma sala de aula. A gente tem que ver Com caso certeza. a caso, olha, está acontecendo isso ou aquilo. Mas que o jovem, ele é cheio de energia, ele é. Isso né? é indiscutível. Então a gente tem que procurar desenvolver a energia dele pro bem. Qual o melhor jeito, né? A gente tem que induzir ele a fazer alguma coisa boa. Como eu disse que Proativa. aprendi com a minha irmã, que trabalhou em RH, né? E aprendi, nunca mais esqueci, que ela falou assim, que a gente tem que procurar extrair coisas boas das pessoas. Com né? certeza. Então é o que a gente tenta fazer, né? Sempre. Inclusive, falando sobre isso, tem um cara que chegou aqui no chat que faz exatamente isso, tá? Kaique Fernando, é o nosso outro host aqui. É o K do Talk. A gente explicou o porquê do Talk, a gente explica pra todo mundo agora, né, Gol? Pô, agora virou mania, né? O Talk, claro que era com L, né, de conversar e tudo mais. Mas a gente pegou a sigla de cada um. Então é Thiago, Adriano, William e Kaique. Então que por isso bacana, que que bacana. virou esse conversando aí. Era uma graça. Então o Kaique, que não está aqui presente hoje, mas está aqui no chat, já chegou bombardeando já. Oh, meu Deus. Ele chegou, meu, o pessoal é complicado, viu? E a Dalila também chegou aí, que é a mulher dele, inclusive. Salve, Dalila, salve, Kaique. Queria mandar um salve pro Thiago, né, que ligou aqui pra gente, né, Gon? E pro Adriano, que tá passando por um momento, uma barrinha aí, mas logo, logo vai ficar tudo bem, né? Vamos lá, o Kaique chegou mandando um boa tarde, professor, primeiro, Boa né? tarde, Com Kaique. certeza, ele é educado, ele é bacana. Gostaria de saber por que a grade curricular, nossa, meu Deus, existente, estuda-se muito sobre período muito do passado, ela é focada muito no passado, e, por exemplo, os últimos 150 anos da nossa história não são aprofundados. Então, quer dizer, o que ele viu isso na época dele, pelo menos, tá? Que antigamente a gente estudava muito as coisas antigas
E essas coisas de 150 anos, que em teoria também a gente deveria se aprofundar ainda mais, talvez, não são muito abordadas. Tem um motivo, por quê? Ou acontece isso até hoje? Não. Bom, vamos tentar resolver por partes aí. Seguinte, vou falar a partir do sexto ano, né? Até o Claro. nono ano, esse período aí. Então, a partir do sexto ano até o nono ano, existe uma divisão dos temas, né? Que serão trabalhados por ano série, tá? E isso, ele foi reformulado recentemente, num documento que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, é um documento que vale para todo o país, né? Então, esse documento, a Base Nacional Comum Curricular, é o currículo que tem que se trabalhar os Que temas. bacana. Então, foi dado uma resumida. Alguns temas você aprofunda um pouco mais, outros você só dá uma pincelada. Então, um grupo de especialistas, né, decidiu reformular o currículo, né? E aí, além da Base Nacional, do BNCC, né, existe o currículo paulista, que não é nada diferente da BNCC, tá? Isso é uma tendência, né? Porque tem alguns temas, alguns assuntos têm que ser melhor trabalhados. Tem que ter Sim. um pouco mais de tempo para se trabalhar. E outros, você só dá uma... Agora, quem quiser saber um pouco mais, Dá uma complementa, pesquisada né? Dá uma ali, pensa. pesquisada ali. Então é isso. Não sei se eu consegui responder pro Sim, amigo aí. mas isso é. Porque assim, o Kaique tem mais ou menos a mesma idade que eu. E eu também via bastante isso na escola, que era focado muito no que passou há muito tempo, tipo, coisa muito antiga. E nesse tempo de, igual ele falou, 150 anos, os últimos 150 anos, era passado muito rápido. Igual a gente falou, claro, são marcos históricos, mas, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que, se eu não me engano, eu estudei, tipo, um ano Isso, inteiro. Mas faz esse, sentido esse porque tema, tem né? Esse tema, Segunda Guerra Mundial, que é um dos temas que os alunos Mas falam, né? mais Tenho falam, certeza que... geralmente se estuda no nono ano. Entendi. No nono ano, a partir ali do terceiro bimestre. Olha que absurdo, eu fui É, estudar no segundo ano É, do então já currículo. tem uma introdução ali, né, da Segunda Guerra Mundial, Entendi. a partir Primeira e Segunda Guerra Mundial, ali, esse período, é o nono ano. Então talvez até nessa revisão que você falou, até mudou tudo isso mesmo. Mudou. Ficou bem mais bacana. Aí, Kaique, a gente tem que voltar pra escola, irmão. É isso que eu tenho que falar. Aí no sexto ano, por exemplo, a gente trabalha a pré-história, as primeiras civilizações, né? Trabalhamos ali até a época da Idade Média, do feudalismo, trabalha sobre as civilizações, um pouquinho as civilizações pré-colombianas, né? Astecas, maias e incas, né? Aí depois, lá para o sétimo ano, já vai pegar mais a Idade Moderna em diante, a partir do Renascimento Cultural, aí entra em temas mais complexos, que eu até, inclusive, tenho alguma dificuldade, porque daí eu trabalho com conceitos políticos, né? Por exemplo, absolutismo, né? Caramba. Mercantilismo. Para explicar isso para uma criança de sétimo ano é Eu, bastante particularmente, complicado. nem passaram nessa parte aí que eu fiquei na escola, cara. Não Então me aí ensinaram, não. é mais complexo. Caramba, Então cara. é bem mais Mas que bacana. mais- É legal ver essa evolução também, né? Querendo ou então, não, porque mas houve são sim épocas. recentemente a reformulação, né, Legal, de tudo que bacana. se trabalha numa sala de aula, né, que está no documento ABNCC, né? Bacana, ótimo. Aí, Kaique, vamos dar uma pesquisada aí que eu tô nessa Tá também, bom. que eu tava fora aqui. Vamos lá, mais pergunta. Os adolescentes de hoje são mais politizados. Ah, essa é uma coisa que a gente já tava meio que falando. Já dá até pra gente conversar mais. São mais politizados do que os de 15 anos atrás. Esse detalhe é bem importante, inclusive, né? É Pelo, interessante. pelo tempo ali, né? Falo isso pois sempre tive interesse no assunto e era meio que o único. Tipo, ele era o único da sala a ter esse interesse. E que aí a gente vai até falando um pouco sobre. Não é ensinado, pelo menos na minha época não era, tá? Não era ensinado na escola exatamente essa parte política do país. Hoje, como colocar e se já vem de casa, né? Que tem esse detalhe da família, Também. das crenças Mas e isso tudo tem uma mais. explicação histórica para o que você está conversando aí. Ah, A relação que durante muito tempo, 21 anos, esse país viveu numa ditadura. Então, aí sim, depois, para sair de uma ditadura para uma volta democrática, nós tivemos um período de transição, né? Que é a época lá do Tancredo, que é o presidente que
era para assumir e morreu, Sim. não assumiu. Aí o Sarney era um período de transição. Aí depois de longos anos militares no poder, aí nós vamos ter um civil. Aí depois, ali em 90, 89, 90, nós vamos de fato voltar à democracia. Então, aí os temas relacionados à política, aí sim serão colocados em pauta. Entendi. Então, houve sim. Hoje é possível que o jovem esteja mais politizado por causa da democracia. Aliás, eu gostaria de dizer, você pode criticar a democracia do jeito que você quiser, né? Pode criticar, ela tem falhas também, lógico, tá? Mas é um sistema que a gente tem que defender. Sim, até porque... Onde não há democracia, não existe possibilidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de um regime democrático, né, você pode se expressar, debater, colocar as opiniões. Porque dentro de uma democracia, tá, todos têm direitos, deveres e oportunidades. Concordo. Tá? Então, esse é o detalhe aí. Concordo plenamente com você. Eu acho que é ridículo a gente falar de liberdade de expressão. Sim. E aqui, se você fala uma coisa, o cara quer te bater. Tipo assim, peraí. Não faz sentido, mas é o país que a gente tá, infelizmente. Então, a gente está aprendendo um pouco mais, o brasileiro está aprendendo um pouco mais. É um caminho longo, né? Porque a gente teve um período longo, né, de regime autoritário, tá? E aí, a partir de 1990, sim. Aí vamos discutir um pouco mais no ambiente familiar, de trabalho, desde que ninguém saia na porrada com ninguém. Por favor, né? Chega, né? Que isso? Nos últimos tempos eu tive até briga com família por causa disso. Cara, Mas é Parece- complicado. não Acho que eu não sou o único, isso que me deixa feliz. isso, eu não sou o único. isso eu tenho certeza que você não é o único. Mas parece que a gente voltou à época da caverna, né? Bate Às ali. vezes me bate uma tristeza, sabe? Quando eu tô sozinhão pensando na vida, que, como professor de história, né? Pensando isso, o ser humano, a sua origem, né? Os primeiros hominídeos há 3, 4 milhões de anos atrás, evoluíram pra caramba, evoluíram tecnologicamente, né? Olha o seu celular hoje, né? Absurdo. Você Sim, fala, nossa! Mas, assim, do ponto de vista humano, a gente tem muito a evoluir Nossa, ainda. demais, Nessa cara. sociedade que a gente Absurdo. vive, Um com tanta absurdo. tecnologia, ainda tem racismo, né? Ainda tem conflitos religiosos, ainda tem a misoginia, tá? Então tá complicado, velho. Parece que a gente não evoluiu ainda como ser humano. Cara, principalmente nos mundos de hoje, né? Tipo assim, eu acho que a gente até que vinha bem. Sim. Teve um problema aí no meio do caminho teve, que, nossa, teve, cara, teve virou. problema. Meu Deus. Sabe, é uma coisa que me deixa triste, cara. E Ainda mais você, igual você falou, Sim. ainda mais como professor de história. É Sim. tipo assim, meu, você viu, você estudou Sim. tudo que chegou. igual esse caso, que é a terceira vez que eu falo dessa mulher. Essa mulher, Essa mulher, olha. ela tá com a orelha queimando Que hoje. bom. Aquela professora, né, que faz um gesto Cara, ridículo, nazista. ridículo. A gente, obrigado. Faz um gesto. Você sabe que aquilo é criminoso, velho. Exatamente. Você não pode estar fazendo. Obrigado, Gon. Sabe? Parece que a gente tá evoluindo. A gente não tá evoluindo mais. Exato. Fato, Tá. concordo plenamente. Dá pra fazer uma pergunta, e aí eu tenho que te fazer a pergunta também. Professor, já deu aula na escola pública e estadual? Eu trabalho na escola pública e estadual, mas também já Certo. trabalhei na particular. Porque ela falou assim, ó, por que é tão absurdo o ensino público, no ensino público ser tão atrasado? Porque ela até fala assim, ó, minha sobrinha de 8 anos, por exemplo, tá aprendendo inglês que, tipo, eu aprendi no ensino médio. Tá. Vamos por partes, então. Seguinte, eu sei um pouco, né, disso, porque eu trabalho numa escola pública há 23 anos e também trabalhei em escola particular. São públicos diferentes, tá? Por exemplo, eu me lembro que criança é criança, não tem classe social, tá? Primeiro, meu ponto de vista, tá? Mas eu via criança na escola particular, de 6º ano, assim, na escola particular, que tinha de tudo, assim, materialmente, tinha de tudo. Então, ela não precisava muito de mim, assim. Agora, por que esses meus laços, né, com alunos da escola de uma periferia? Porque lá são diversos os problemas que a gente
se depara. Não tem base nem familiar. Nem né? familiar. E aí a gente, uma troca de ideias, a gente chega até eles. Então você cria um vínculo com eles, tá? Uhum. Com relação ao seguinte, então, esse menino, essa menina de uma escola particular, né, de uma escola privada, ele tem mais condições materiais para se desenvolver. E aí, diferente de uma escola pública, muitas vezes a gente tem de tudo lá, tem disciplina, né, tem alguma coisa de violência, alguma coisa psicológica mesmo, até psiquiátrica dentro de uma sala de aula, viu? Só para você saber, tá? Eu não sou da área, mas eu sei um pouquinho que até a fome ela afeta no aprendizado do aluno. Então, a falta de alguns nutrientes lá na sua infância, você não tem o que comer, isso afeta no seu desenvolvimento cognitivo. Tá? Então, são realidades diferentes. E aí, dentro de uma escola, de uma escola pública, que foi mencionado aqui, Sim. você tem várias pessoas. Tem um lá que é bem pobrezinho mesmo, que não tem nem o que comer em casa, que vai comer na escola, é fato. Tem um lá que é mais indisciplinado, vai ter, tá? Aí vai ter aquele que vai querer aprender alguma coisa, tem de tudo ali. E agora, mais ou menos numa escola privada, você tem o mesmo padrão socioeconômico, né? Tem alguns probleminhas ou outro ali, tá? Então não tem tantos problemas assim. Tem problema, mas são outros, tá? Então, Entendi. e aí você vê, dentro de uma escola particular, os pais pagam a mensalidade e pagam o material também, Uhum. né? E esse material é uma empresa privada que confecciona. Então, quando você paga alguma coisa, né, um material, você exige mais desse É material. diferente. E aí você vê, por exemplo, não vou falar, mas a questão, os pais, tanto faz da pública ou da particular, tá? Eles têm que ter a noção de serem pais, Sim. sabe? Porque às vezes, né? Porque eu já me deparei com esse problema em escola particular. A criança tem de tudo materialmente, tem computador, tem de tudo, tá? Mas falta o principal, né? Um afeto, falta uma proximidade. E a gente vê isso na carência, né? Na carência Sim. humana mesmo. Claro. E aí, na escola pública, a gente se depara com a pobreza material, a pobreza humana mesmo, que alguns lá, fico sabendo, a gente trabalha há muito tempo, né? Vítimas de violência, espancamento, de abuso. Fato. A gente fica sabendo de tudo, sabe? De tudo que ocorre. É triste tudo isso aí, tá? Então, embora exista uma base nacional curricular, né, do que tem que se trabalhar, os desenvolvimentos são um pouco diferentes, né? E isso tem a ver também com o desenvolvimento da sala de aula, porque eu já tive sala de aula, né, na escola pública que era muito boa. Eu não posso generalizar. Generalizar é perigoso. Tem escolas públicas aí de alunos com rendimento muito bom, tá? Então, também eu tenho que ver com um certo cuidado para não falar besteira aí, tá? Na verdade, o conselho que eu dou para os alunos, eu já falei aqui no começo, né, da nossa conversa, que eles valorizem mais o espaço escolar. Sim. Ele pode ir lá para paquerar, para comer, seja o que for, mas não esqueça que você está lá no ambiente para aprender alguma coisa, velho, tá? Então, você está lá para aprender algo, tá? Você não está lá à Exatamente. toa. Então, tente absorver algumas coisas. Então, seria isso, né? Concordo com esses pontos. Eu acho que a escola particular é exatamente essa diferença, né? E sempre Claro lembram, que né, quando eu tem comento uns isso, outros detalhes. desculpa, Não, claro. me lembro de Grécia Antiga, Atenas, o berço da democracia, né? Onde você tinha dois modelos de escola lá, o surgimento de escola lá. Você tinha a educação voltada para a elite, né? Os filhos dos ricos, eles sim virariam cidadãos, que aprendiam oratória, aprendiam letras, arte, aprendiam um pouco de tudo, aí para a formação geral do cidadão ateniense. Agora, filho de pobre aprendia só um ofício, uma profissão, para ele se virar o resto da vida, né? Então, a gente tem que saber, essa escola é voltada para determinado público, tá? Porque, por exemplo, você pode até ter dinheiro, mas você vai para um determinado colégio particular e aí você tem várias faixas de preço.
Por exemplo, tem escola, não vou citar nome de escola, porque isso é antiético, tá? Uhum. Que quer dar uma olhada deixa eu ver o currículo dele aí, ó. As notas dele, como é que ele teve na outra escola? Caraca. Né? Já analisa ali, já exclui Na ali. hora ali. É uma pré-seleção ali, mesmo que você tenha dinheiro, tá? Então, isso, né? O que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Lógico. Então, os interesses são outros, né? Sim, concordo plenamente. É um cuidado, né, muito grande, né? Sim. Com a particular. Ele Sim. tem um cuidado muito grande. Inclusive, você trabalha, né, com... Trabalho. É diferente, né, cara? muito, são não, é situações assim, diferentes, né? É absurdamente diferente. Sim. Porque eu já tenho esses comparativos, porque eu sou motorista de um colégio particular. Sim. Que carrega a garotada, né? E muitas vezes escutei falarem, né, de... Ah, filho de rico é folgado, é mal educado. Não. O papai investe e o papai cobra. E outra coisa, um diferencial muito grande dos pais nas escolas particulares é o que? Os papais trabalham junto com os profissionais da educação. Junto com Eles os professores, participam junto, cobram dos filhos. Sim. Diferente de um público, da escola pública, que o pai acha que a responsabilidade é do professor somente. E alguns Empurra. pais também, tem um Empurra. detalhe que alguns pais têm que trabalhar mesmo, não consegue, não tem tempo. Não tem tempo. Essa vida cara, louca, é complicado, precisa né, trabalhar. cara? É complicado. Mas o filho, quando falha numa escola pública, muitas vezes o pai quer cobrar da escola, que é a Exato, responsabilidade. fato. É a escola que tem que fazer a parte que o pai também teria que fazer Exatamente. em Sim. casa. Sim, infelizmente. É o triângulo, eu né? mesmo, Carlos? aquele triângulo que Entra eu no citei. triângulo. Por exemplo, né? Já passei por essa situação, né? Eu tinha problema de indisciplina com tal aluno, sei lá, ele se comportava muito mal, falava muito palavrão, e aí chegou num dia que eu cheguei para a mãe e falei, mãe, tá acontecendo isso, isso, isso. Seu filho, esse vocabulário tá sendo agressivo, babá. Aí, 5 minutos de conversa com a mãe, já entendi o porquê o moleque daquilo. A mãe... Sabe? Já consegui entender, sabe? Então ele vive num ambiente assim. Então ele vai reproduzir esse ambiente, Fato. tá? Então, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Pô, minha senhora, você não sabe? O que eu vou saber? Como que eu vou fazer? Meu filho é seu. É complicado, nem sei o que responder. Difícil, né? É extremamente complicado. É difícil para o professor. É complicado, cara. Carlos, vamos lá. Ó, o Amaral chegou aí. Amaral, isso aí rolou nós pra vir aqui, né, Gon? Veio falar de marketing digital e nunca veio, né? Vamos marcar isso aí, né? Vamos lá. Ele fez uma pergunta muito legal que eu acho que nos dias de hoje, principalmente, a gente sempre se remete a isso. Como é com o celular nos dias de hoje? Porque na minha época, que era 2008, 2010, Acho que eu deveria expandir a pergunta, né? Como é que é o celular na sociedade, né? Melhor a gente ainda. tá dirigindo, né? A gente vê os caras fazendo barbaridade com o celular. E o cara assim, né? Sim. Ele tá maravilhoso. Não, o celular, eu me lembro que veio para ajudar, no começo mas também... até existia uma legislação, né? Existia. Que não permitia a utilização do celular. Mas daí desconsideraram e hoje está meio... Por causa da pandemia também isso acentuou, né? Sim. A utilização do celular, das tecnologias. E hoje, novamente, eu bato naquela questão do bom senso. Eu falo para os meus alunos, né? Viu? Quando eu estiver explicando, eu não quero que mexa o celular, tá? Tá fazendo atividade, é só atividade que vai fazer, né? Fazendo prova, é só que não quero que olhe para o celular, tá? E eu sei, cara, é difícil. Às vezes, é o recado da minha mãe. Tem umas mães que acham de passar recado na hora da aula. Mas ou é só invenção mesmo. Ou é só invenção. invenção. Tem esse detalhe. Alguns gostam. A malícia do aluno. Mas aí, a todo tempo, a gente tem que chamar atenção, né? Claro. Todo tempo. E assim, aconteceu um negócio interessante, né? Comigo, né? Conta essa história pra gente. Conta essa história pra gente. Meu celular, eu sempre deixo no silencioso. Sim. Deixo ele ligado, porque às vezes tem recado para receber e tal. Bota em cima da mesa. Tá? Deixo sempre no silencioso, começa a minha aula, começa a falar, babá. E esses dias, esqueci de deixar no silencioso. Tava lá. Aí eu tava explicando, e a criançada sabe muito bem que eu dou bronca neles, né? Não tá mexendo no celular. Daí eu toco o celular, alguma coisa, eu chamo atenção, eu brigo com eles. Daí esses dias eu tava dando aula lá, o 0300, maldito, ligou. E aí a criançada, tá vendo? Eu não dizia,
desculpa aí, gente. Desculpa aí. Tomando Aí eu bronca que da tô- gurizada, hein, cara? Ô, Que é velho, isso? Que isso situação. aconteceu. Acontece, cara. Então pode acontecer com todo mundo, tá? Mas essa parte de celular hoje é, tipo, é mais difícil mesmo? É tipo assim, porque na Você minha pode, época já era meio ruim já o negócio. Eu, por exemplo, lá em alguns momentos, é raro acontecer. Ah, você pode utilizar o celular para pesquisar determinada coisa? Pode. Pode usar, sem problema. Mas é para aquele uso específico. Entendeu? Até porque o celular veio com a ideia Sim. de ser algo bom, algo, né, produtivo, que te ajude e tudo mais. Sim. Só que tem 300 coisas dentro da internet que Sim, não veio sim. pra agregar, e sim pra E o deturbar. celular, no ambiente escolar, ele pode ser explorado de uma maneira positiva, mas ele pode ser explorado de uma maneira negativa também. Por exemplo, filmar banheiro, Nossa. pessoas no banheiro, situações de briga, e aí você Filmar desgraça, filmar né? Que hoje, desgraça, pelo amor o de ser Deus. humano, né, parece que, sabe, passa rapidinho, viu? Aconteceu já faz tempo isso, aqui na região mesmo de Sorocaba, um acidente, o cara bêbado, umas pessoas que estavam no ponto de ônibus, ele atropelou Ah, lá, lembro. né? Foi uma tragédia. E aí, cara, eu recebi foto, vídeo de pessoas ali morrendo ali, Agonizando, agonizando ali, cara. Falei, se a família vê um negócio desse, cara, que absurdo. Pessoa, O- família, a mãe vendo o filho morrendo ali, Isso agonizando. aconteceu de domingo para segunda-feira. Eu me lembro como se Você fosse lembra? hoje. Eu fui na 7 de setembro de manhã em uma loja comprar um material e um rapaz encostou do lado, um motoboy. E ele já começou a mostrar ali, Oxe, que ele já tinha pego na estrada. Foi, se eu não me engano, na estrada de Araçoiaba, a Salto de isso. Pirapora. E cara. terrível. Cara, absurdo. E ele mostrando e trazendo a atenção de todo mundo e todo mundo Eu dando acho isso uma- ênfase. É por isso que o àquela- Datena dá audiência, né, irmão? É, Sim. mas Sim. Pô, o brasileiro É parece triste, que quer isso é ver, triste. quer ver coisa Tá. ruim mesmo. Não Tá, faz sentido. então, o celular, ele sendo bem utilizado, ele pode ser utilizado, sim, para fins pedagógicos. Ele pode, tá? Mas ele tem que, novamente, a gente tenta despertar o bom senso. Não só para os meus alunos, né? Mas agora há pouco a gente está conversando a respeito dos motoristas, até dos motociclistas utilizando o celular, né? Pilotando e outra mão o celular. Isso é bastante complicado também, né, gente? Concordo Tá? totalmente. Kaique Fernando mandou mais perguntas. WX, sorte que o Kaique é nerdola mesmo, viu? Mas tudo bem. Se o Estado fornecer... Essa aqui eu acho legal, mas eu vou mudar como ele terminou essa pergunta. Se o Estado fornecesse mais estrutura e recurso para que os professores tenham mais estrutura para ensinar. Que, né? É só isso que vocês pedem, inclusive. Formação. Tá? Mas vamos lá. Por exemplo, na sua área, passeios a monumentos históricos, né? Que, inclusive, importantíssimo. você criou isso para a cidade Sim, de Votorantim. Isso agregaria, e aí eu termino, vou mudar isso agregaria. Como agregaria? Porque com certeza agregaria, mas tipo, em qual escala, né? Com qual Uma ponto? coisa é você estudar um determinado assunto numa apostila, num livro. Outra coisa é você ver alguma coisa no museu, o espaço do museu que eu defendo, tá? Que seja bem Não, explorado. Por favor, e inclusive parece que tá acabando, né, museu? Que é Sim. ridículo isso, né? Na Então minha tem época que era ser. algo A maravilhoso. criançada aprende muito mais, né? Ah, tá. Isso. A criançada aprende muito mais, tá? Para eles é uma forma lúdica de aprender, tá? Eu recentemente, né? Esse ano ainda, eu realizei, acho que em julho, eu levei uma criançada lá do São Lucas para o Sesc de Sorocaba, né? Aliás, o Sesc, uma baita de uma parceria, tá? Que eu mandei o projeto lá para eles e o Sesc mandou um ônibus Caraca. gratuito. E aí eu levei 40 crianças para ver uma exposição de arte, né? Que Que é incrível. a da Carolina Maria de Jesus, lá no Sesc. Tá? Incrível. Então, levando eles para espaços diferentes, esse contato com a arte, isso é importantíssimo. Com sabe? certeza. Sim, a gente foi para São Paulo, né, no Memorial da Resistência. Sim, Legal. o Museu da cara. Língua Portuguesa também é um espaço muito legal para ser explorado.
é que geralmente esbarra na questão do dinheiro, da verba Financeira, mesmo, né? É a parte de estrutura mesmo, igual o Kaique falou, Sim. né? Se existisse mais isso, Sim. com seria certeza importantíssimo. seria maravilhoso, principalmente na sua área, né? Sim, Pra conhecer isso, não só falado, né? Sim. Sim mostrado. Chegar Sim. lá e falar assim, ó, tá vendo? Isso aqui que a é gente estudou, que a gente importantíssimo viu." isso. Mas vamos ter fé aí que Vai, a um gente dia. consegue. Um Tenta. dia vai dar tudo certo. Bom, vamos pro roteiro aqui de novo. Deixa eu ver só se. Eu queria te fazer uma pergunta dele, mas eu não sei se é o momento. Tá. Então, vamos pra cá. Você quer falar sobre governos? Quer falar sobre a política? O que muda na sua. Essa parte polêmica. É uma parte bastante polêmica, Parte né? polêmica. Não, eu gostaria de dizer que a gente está vivendo, a gente já conversou agora há pouco sobre isso, um Sim. momento de polarização, e isso não é nada bom, tá? A gente chegou por uma coisa pior do que briga de torcida, tá? Eu ia te falar isso. Você sente que é uma briga de torcida hoje? É muito pior, é muito mais grave. Mas o sentimento, sabe? Com certeza é muito mais grave. Mas não parece que, tipo assim, parece que é o Corinthians e o Palmeiras jogando todo dia? Mas parece. É bizarro, Dá assim, cara. impressão. Tipo, Dá. uma Em sensação. algumas situações Meu que me dá Deus. medo. Em algumas situações eu senti até medo. Como Sim. eu, né? Adulto, criado, vacinado, né? E tive medo de algumas situações. Porque as pessoas parece que elas não refletem mais, elas não pensam mais. Só estão e, agindo, né? agindo, e muitas agindo de forma bem violenta, até chegando a matar um ou outro. Olha o ponto que a gente chegou, cara. Tá complicado. Mas é importante, sim, discutir política. Não o político em si, Exato. mas discutir o que ele está sugerindo, né? Qual a sua proposta. Isso, poucos, né, pensam nisso. Não param numa propaganda eleitoral. O que esse aqui está propondo? Ele está propondo isso aqui pode ser legal, pode ser interessante. Mas não, aí ficam na personificação, né, da política. É um indivíduo ou outro, sabe? Você tem que ver o projeto, que ele está sendo apresentado. Mas ali. aí eu acho que entra na ideia que a gente acabou de falar de torcida. Sim. Parece que existem duas torcidas. Sim. E ponto. Sim. Tipo assim, eu tenho que torcer ou pro Corinthians ou pro Palmeiras. Sim. E aí parece que um é o Corinthians e o outro é o Palmeiras. E pronto, Mais a ou gente menos. vive mais ou menos nessa situação. O que é ridículo, na minha Sim. visão. Que é exatamente esse o ponto. Eu Enquanto você não vê o tem algo projeto, não faz interessante sentido. que eu vejo nessa questão da polarização, né? Vamos dizer duas bandeiras, dois times. Sim. E eu nunca vi, não sei, posso estar falando besteira, o brasileiro tão interessado em conhecer, ouvir e saber sobre política, né? Pelo menos eu tenho percebido isso. Eu tenho Concordo. conhecido hoje muita Mas gente se inteirando mais, procurando saber mais sobre a política, sobre Eu partidos, concordo sobre em num geral, partes com né? você. Eu Uhum. concordo em partes. Os veículos, como as informações sobre políticas, elas circulam muito mais intensamente hoje. Isso, mas só que tem um detalhe, tem muita fake news, muita montagem, muita mentira. E aí parece E que aí todo mundo isso quer acreditar no que quer. Algumas pessoas, uma parcela da sociedade, assimila como aquilo verdade, né? Igual no começo que eu falei, pô, existe uma ideia aí que a gente sexualiza a criança na escola. Ridículo. Que isso? Teve um candidato, eu não vou falar o nome dele, que num debate ele usou esse termo. É covardia até, né? Sim. Exatamente. Tá, então É isso covarde. você distorce as pessoas, aquelas que não têm não tiveram a oportunidade do ambiente escolar, da formação, que tem pouca instrução, assimila isso como verdade, porque a linguagem ela chegou direta e simples, né? E agressiva, né, no ouvido da pessoa. E ela assimilou aquilo como verdade. Ela não teve a capacidade de refletir. Opa, será que é verdade isso aí que esse cara está falando? Mas geralmente, se você acredita, vai lá na escola. Veja o que seu filho está aprendendo, conversa com a professora, com o professor. Sim. Sim. Alguém está distorcendo
o seu filho. É a questão das fontes, né? A pessoa, Sim. o primeiro. É aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre os enlatados, né? Sim. Aquilo, primeiro que Fato. pega, aquilo fica e. E esse problema que nós, professores, estamos atravessando com essa, que nos atinge diretamente, tá? Claro. O jornalismo também está atravessando isso, Sim. né? Que quer levar a notícia fiel mesmo do que ocorre, tá? Mas infelizmente, Mas aí também a gente vai entrar em dois jornalismos, né? sim, Que sim, daí tem o que realmente Sim. quer levar a notícia verdadeira Sim. e o que só quer ibope. sim. Quando você vê, viu? Eu não concordo, você citou agora há pouco, não vou citar nome de apresentador, Claro. com aquele tipo de programa sensacionalista que explora a desgraça alheia. Eu evito assistir isso. Sim. Tragédia da favela, morte. Pô, eu sou de um tempo, eu não sei se a minha irmã se lembra que a minha mãe, ela lavava roupa lá no tanque, o radinho ligado, ouvindo Gil Gomes. Gil Gomes era um locutor que Eu tô por explorava fora, tá? Eu tô essas- tentando entender. explorava essas notícias, né? Ele Sensacionalistas, e ele tinha um vozeirão, ele interpretava muito bem, então todo mundo ficava assim de ouvido ligado no rádio, tinha audiência. e tinha muito. Mas olha que interessante você trazendo esse ponto de vista aí, né? Querendo ou não, a mídia, num geral, quer vender. Quer Sim, vender. sim. Quer alcançar o objetivo maior, é esse, é vender. E querendo ou não, é o ponto que eles encontram de chegar no objetivo que é vender. Sim. E ao através mesmo da tempo, desgraça. E quem alimenta tudo isso? É o povo. Sim. é a que quer ver, sociedade, ó. né, É a cara? sociedade. É a É a sociedade em si. sociedade. Olha que interessante. Antigamente, você lembra de uma época quando se falava de política que aparecia um cara na frente da TV assistindo e de repente alguém começava a pintar o rosto dele de palhaço? Você se lembra disso? De um comercial na época? Não me lembro, Então, sinceramente não. Nessa época, o que era transmitido nessa ideia? Que a mídia, a TV na época, ela induzia as pessoas. A pessoa caía Ah, sim. no conto do vigário, digamos assim. E hoje não é diferente, só que hoje é de uma forma apelativa, né? Que aí entra as fake news. Por quê? Querendo ou não, aquele que acredita na primeira reportagem, seja lá a informação que pega, mesmo sendo num absurdo, porque às vezes as pessoas acreditam num absurdo Sim. e acaba caindo nisso. Acaba caindo. É a forma que a mídia conseguiu chegar em articular tudo. A mídia sempre comandou, Sim. controlou tudo. E se perdeu isso. O povo abriu um pouco mais os olhos. Tem muita gente que hoje enxerga isso Mas de eu forma vejo diferente. que as redes sociais, é a minha opinião, tá? As redes sociais, elas bateram de frente com a grande mídia. Eu concordo. Isso. Bateram aí de que- frente e aí eles perderam os espaços E aí. digo de um alguns pouco espaços. mais, parece que a garotada que eu digo assim, o pessoal de adolescente até os 25, mais ou menos, que, deu esse choque. Falei assim, não, peraí, não é isso. Peraí, eu não vou assistir. Porque eu vejo, tipo assim, pessoas do meu meio social que nunca assistiu TV. Dessa garotada. De tipo assim, pô, eu não vou assistir TV. Se eu quero uma informação, eu vou pesquisar ela. É diferente. Tipo, eu não vou acreditar no que o jornal tá me falando, eu não vou acreditar, tipo. Tudo bem, tem um lado ruim disso aí, né? Que às Sim. vezes o jornal ele tá realmente certo. Mas tem. E a notícia que você leu não é verdadeira. Mas geralmente quando eles pesquisam, não é de uma fonte, não é de. Eles vão atrás mesmo. E essa garotada nova que eu falo, de tipo assim, eles realmente querem a informação. Eles querem a informação correta, eles buscam isso. Não são todos, igual você falou. Generalizar é errado. Mas a grande maioria parece que bateu de frente com a mídia exatamente nesse sentido. Que é tipo assim, essa galera nova falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ver isso direito, eu tenho que ver isso desse jeito ou de outro jeito. Então eu concordo com você que a rede social parece que ela entrou batendo de frente, mas Sim. principalmente com essa garotada nova. E tipo, eu quero buscar mais a cultura, eu quero buscar mais essa parte do... Hoje você tem mais opções, né? Exato. A internet te dá muitas opções. Sim. Antes não, as opções eram dadas pelas grandes emissoras. Os desenhos animados, as programações. Agora você pode criar, né? Você pode sim. ver e você Então acha. existem outras possibilidades. É interessante a gente pensar. Então, a gente aprende com todo mundo, né? Sim, Então, claro. estou nesse espaço aqui hoje, estou conhecendo vocês aqui hoje.
E é um debate legal. Estou feliz por estar aqui. Essa é a ideia. gente aprende, a gente ensina. E essa interação faz a gente crescer, né? Mentalmente a gente cresce. Sim, E isso é importante, né? concordo Tá plenamente. bom? O Kaique falou uma coisa aqui que eu só queria voltar um pouquinho pra trás, porque a gente falou sobre, na verdade, você falou sobre isso, eu achei bem legal. E o Kaique colocou aqui numa pergunta. Na minha época, os portugueses e bandeirantes eram vistos como heróis desbravadores. Sim. Hoje em dia, tem uma visão diferente, pois vemos alguns ataques, por exemplo, ao monumento do Borba Gato em São Paulo. Sim. Então, assim, a gente Sim. falou sobre isso, eu queria só que você voltasse um pouquinho só pra gente Então, isso que é comentar muito sobre, interessante, né? porque dentro daquela linha da ótica, né, da nova história, da escola de análise que eu já falei para você, então, o sujeito, todos nós somos. E aí você tem que buscar outras fontes, não só escritas, mas orais, tá? E entender os diversos lugares de fala, tá? Sim, Esses diversos lugares de fala. Então, por exemplo, quem mandou construir aquela estátua em homenagem ao Bandeirante, né? Que a gente já sabe um pouco da história dele agora, tá? E o que ele simboliza, né? Era um homem do seu tempo, mas o que ele fazia? Ah, ele escravizava índio, ele matava mesmo, não tinha sim. história, né? Matava, ia atrás, não especificamente o Borba Gato, né? Mas a maioria dos bandeirantes Aham. faziam isso, tá? O próprio Baltazar Fernandes, quando chegou aqui no lugar que a gente chama de Sorocaba, ele já chegou com mais de 300 indígenas escravizados, né? Tá? Então, aí você tem que aprender a ouvir outras versões. A versão do indígena, né? A respeito disso. Hoje a gente vê, né? Os indígenas, vários grupos, vários intelectuais indígenas, né? Escrevendo sobre a história, né? Intelectuais negros, antes o negro não escrevia sobre Fato. sua própria história. Então a gente tem que ver, ler e entender as outras versões. né? Eu acho que até por isso, né, tem esse não um movimento, não vou colocar como movimento, mas essa revolta, né? Contra aquela história oficial que durante Exato. muito tempo foi ensinada pra gente aí. E a gente acreditou que era extremamente verdade. Sim. Queria dar só uma pincelada sobre isso, se você tiver confortável pra falar, tá? Mas é uma coisa que eu sempre me perguntei, como um professor de história, principalmente, fala sobre a. Deixa eu só pegar aqui pra não falar besteira. Eu até deixei aqui sobre isso, exatamente. Sobre a ditadura no momento que vivemos. Porque a gente sabe que o momento que vivemos, principalmente com o eleito que foi da última eleição, se falou muito de vamos voltar à ditadura, vai voltar, vai retroceder tudo isso e tal. E eu já vi muitas entrevistas, tipo, principalmente do Jô na época, que é um cara que eu gosto muito, e ele falando que muitos artistas eram perseguidos Sim. naquela época. Foi uma época Sim. extremamente complicada para cultura, arte e tudo mais. Então, como para um professor explicar essa parte da ditadura para adolescentes, né? Adolescentes, assim, crianças e adolescentes, que já tem um viés político hoje em dia, querendo ou não. É muito complicado, foi difícil, foi tranquilo até, eles entenderam essa parte histórica. Então, vamos lá. É um tema polêmico até hoje. Extremamente. Extremamente polêmico. A gente tem que ter o bom senso para colocar para eles que realmente. Primeiro tem que fazer a definição. O que é uma ditadura? Primeiro ponto. Né? Quais as características? O que é uma ditadura? Primeiro vem a definição. A partir da definição do conceito construído, aí eles vão conseguir entender o processo. Porque a ditadura militar no Brasil, a partir de 64, né, 21 anos de militares no poder, Sim. ela está diretamente ligada com o que está acontecendo no mundo, naquela época que era a Guerra Fria. Exato. Então o mundo era bipolar. Mundo bipolar. Ou você estava ao lado dos Estados Unidos, representando o capitalismo, ou ao lado da União Soviética, representando o socialismo. Sim. Não tinha como. Né? Então, aquele momento, e isso influenciou diretamente na implantação da ditadura no Brasil. Tá? Então, essas ideias todas da Guerra Fria foram assimiladas aqui. A gente vivia um momento
de uma crise econômica, social e política no Brasil antes de 64, onde você vê a ditadura, ela foi apoiada por quais grupos? Os grupos de latifundiários, empresários, né? Pelos grupos mais conservadores, alguns setores, né, que sustentaram durante muito tempo aí, tá? Acreditava-se, a princípio, que a ditadura duraria só alguns aninhos, né? E depois haveria um processo natural de redemocratização. Mas dentro lá parece que os caras gostaram do poder, sabe? Opa, tá bom Tá aqui. bom aqui, é confortável, então vou ficar mais um pouco. E aí eles vão governar de que forma, né? Que é uma outra ideia, né? Uma outra ideologia. Quando você tem uma ideia militarizada, né? Você vai pensar do modo militar, né? Então você não vai aturar contestações. E aí você vai criar dispositivos, né? Dentro da lei, entre aspas, né? Dispositivos legais, que são os atos institucionais. O AI-1, 2, 3, 4, 5. O AI-5, o pior de todos ali, que acabou com tudo, né? Com liberdade de expressão, acabou com tudo. Então havia uma forte repressão a todos aqueles, né, que eram contra o regime. Não era só comunista, socialista, era classe trabalhadora também, sindicalistas, né? Além, na ditadura não foi só preso político, teve cantores, artistas, né? Tipo Chico Buarque, que é um cara extremamente inteligente, culto, ele driblava muito bem a ditadura através das suas letras, né? O Chico, o Caetano e tudo mais. Mas você tinha também uma outra perseguição, a perseguição moral, por exemplo, de uma ditadura moral. Você sabia, por exemplo, né, que Odair José, pare de tomar a pílula, já ouviram isso? Já. Odair José também foi perseguido na ditadura militar, mas o dele não estava diretamente ligado à questão política em si, mas moral. Por quê? É uma história muito simples, né? Odair José, cantor, compositor, chamado, entre aspas, de música brega, né? Ele contava, na verdade, o trabalho dele, se você analisar, ouvir as músicas dele, são relatos, assim, são crônicas do dia a dia, tá? E aí ele tem umas coisas chocantes, que para a época da cabeça dos militares isso era assim, extremamente ofensivo. Quando ele se apaixona, ele vai para um puteiro, ele se apaixona pela prostituta. Não sei se já ouviram essa música. Não, Will. Mas é interessante. Quando para de tomar a pílula, ele quer que a moça, né, que ele é apaixonado, né, que pare de tomar uma pílula para concretizar o amor, para que ela tenha um filho, né? Isso vai coincidir com a política militar que eles defendiam, né, o Ministério da Saúde defendia naquela época o chamado controle de natalidade, né? Então havia distribuição de pílulas anticoncepcionais, né, para a camada mais pobre da sociedade. E o Odair José, ele fazia sucesso com quem? Com a camada pobre da sociedade. Claro. E a camada pobre ouvindo pare de tomar a pílula de um lado, e do outro lado você tinha um governo que incentivava, né, a tomar o anticoncepcional para um controle de natalidade, então ele foi perseguido. Então tem vários aí que foram perseguidos por questão moral mesmo. O Odair José é um tapa na cara da sociedade também. A questão, o cara se apaixonou por uma prostituta. Nossa, aqueles valores, aquela moral toda conservadora, assim, né? Vai ser um tapa na cara da sociedade. Então isso eu acho bastante interessante. Daí, todo mundo que quando fala, né, da produção artística na época da ditadura só pensa em Chico, Caetano, mas outros também geralmente, sofreram os impactos aí. Então, eu não posso concordar, né, como me considero humanista, me considero também, procuro, né, seguir os princípios da democracia, tolerar uma coisa ditatorial nesse ponto. Claro. Tá? Eu não posso. Acho que temos que ter a liberdade de expressão, liberdade das ideias aí, né, das opiniões, liberdade religiosa, e até de você não ter religião também. Tá? Até basicamente o que a gente está fazendo hoje. Aqui, sim, um espaço lados. Democrático aqui. Exatamente. O Ti perguntou assim, a ditadura seria iminente? Olha, esse discurso de ditadura, que é defendido por um segmento da sociedade,
eu não vou entrar muito em detalhes Claro, aqui, por favor. não quero conflito, tá? Eles têm a ideia de que a ditadura foi boa, né, durante aquele período. Mas por que que eles têm essa ideia? Aí vem uma questão histórica. Porque não havia uma transparência no governo. Então, tudo, Entendi. quase tudo era omitido, tá? Quase tudo era omitido. Então, essas pessoas que absorveram essas ideias do que era repassado, né? Eles vão defender até hoje a volta da ditadura, Inclusive, tem parentes meus que falam isso. tá? Exatamente. Então, é uma questão complexa. Não vou entrar muito em Não, detalhe vamos, aqui para não eu, ter... inclusive, é a última pergunta que eu fiz mesmo, só pra gente passar dessa. Mas o Thiago, ele só termina assim, na época da escola, eu lembro da música Cálice, Afaste de mim esse cálice, né? Sim, que na verdade é um trabalho, a letra da música, né, diz uma coisa, mas é uma outra. Ele trabalha brilhantemente nessa letra, né? Fato. Vamos lá, agora vou fazer perguntas simples e também já estamos estendendo o tempo aqui, né? Quais as vantagens de ser um professor no Brasil hoje? Vantagens, primeiro. Olha, como eu disse no começo aqui, eu gosto muito dessa profissão, tá? Eu trabalhei em fábrica durante muito tempo também e não me sentia feliz, né? Aquele contato com aquele universo fabril, máquina e tudo mais, aquela rotina. Eu gosto de gente, gosto de ser humano. Parece que é algo Então, fechado, né? Parece que é aquele sim, mundo, né? sim, só aquilo. Eu gosto de conversar, conhecer pessoas, a gente cresce. Até no pequenininho ali, a criança, de Com ouvir certeza. essa criança, a gente cresce. Isso, para mim, é bastante pessoal. Eu curto muito, eu gosto do trabalho que eu realizo, tá? Isso é muito gratificante quando eu vejo eles crescendo também e cada um pegando um rumo na vida. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que uma parte, eu não gosto de usar muito a expressão missão para minha profissão. Mas acho que a minha missão já está cumprida. E eu vejo outra coisa que eu gostaria de comentar também. Claro. Eu, como professor, né, eu sou um dos poucos, me considero até um privilegiado, tá? Porque nessa sociedade onde apenas 14, no máximo 15% da população teve a oportunidade de fazer um curso superior, eu me considero um privilegiado, tá? Sim. E aí, se me considero privilegiado, eu pertenço a esses 14, 15% que teve a oportunidade de fazer, os outros 85 não tiveram essa mesma oportunidade que eu tive. Ou a mesma sorte que eu tive, tá? Então eu tenho uma dívida social. Eu tenho uma dívida social. Por que que eu penso em projetos sociais? Eu penso em alguns projetos? Porque eu tenho essa dívida com a sociedade. Sim. Porque eu me privilegiei em alguns pontos. Eu acho que todo profissional que teve a oportunidade de fazer um curso superior, que ele repense isso, tá? Que ele pertence a essa minoria que teve essa oportunidade. E a grande maioria desse povo aqui não teve essa oportunidade. Estão aí como trabalhadores braçais, ralando, ganhando uma miséria, sendo humilhados, tá? Então, procure pensar um pouquinho mais no social. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, não vou generalizar, pelo amor de Deus, o vestibular mais concorrido, os vestibulares, para que curso? Medicina. Será que todo mundo tem a medicina na veia, o seu dom de curar? Não, é uma profissão de elite. É fato. Fato. Tá? E muitos que concluem, né, o curso de medicina, muitos, não é pouco não, eles entram por uma questão de elitismo mesmo. Sim. E aí quando esse cara cai lá na periferia para atender numa UBS, ele maltrata a gente pobre, sabe? Então isso é uma das coisas que me deixa indignado. Então ele tem que ter uma função social, Sim, concordo plenamente. tá bom? E aí, por último, última pergunta de hoje, hein, galerinha? Vocês têm alguma coisa pra dizer aí? Vocês do. A gente tem plateia hoje, hein? Estão voando, hein? Caso alguém no chat aí também tenha alguma pergunta, o professor falou que vai responder a última pergunta aí. Os 5 motivos, ou até mais, ou um motivo, pra não ser professor nesse Pra país. não ser. Olha, cara, essa pergunta é meio complicada para eu responder, né? Nós temos, sim, alguns problemas que a gente encara sendo professor. A gente tem questão da infraestrutura mesmo, né? A questão de violência, tudo que acontece na sociedade se reflete numa sala de aula, é fato. Sim. Vários fatores influenciam no nosso trabalho
que em alguns momentos deixa a gente desanimado. Né? A questão salarial, a questão de como a sociedade vê a gente Enxerga, também. né? Porque eu não posso generalizar, de novo tocando nisso, tá? Não Mas generalizamos não nesse generalizar que talk, é tá? perigoso. Porque algumas pessoas menosprezam o professor. Sim, concordo. Não só totalmente. aluno, pais menosprezando o professor, né? Então, valoriza um pouco mais, tá? A sociedade, pensa melhor aí, que a gente tem uma função muito importante aqui. Sobre isso, até para vocês que estão em casa aí, né? Até pros talquinhos que estão vindo e pros próximos ouvintes, quem não tem um professor marcante na vida? Sim, todos Cara, nós. todo mundo tem, cara. Um professor que marcou a vida, velho. Então, como que você vai deturbar essa profissão tão importante, né, cara, nesse país? É que tem algumas pessoas que culpam, né? O professor por qualquer coisa. Ridículo. Né? Então, é um negócio que me deixa indignado até hoje. Tô com você, inclusive. Carlos, prazer bater esse papo com Prazer você, é todo de verdade, meu, cara. tá? Muito feliz por participar, pelo convite, pela Saiba que a participação. porta sempre vai estar aberta aqui, né, Gon? Eu tô... Estúdio Z, aqui é o Estúdio Z. Estúdio Z sempre vai estar de portas abertas aí pra vocês, o que vocês Eu que agradeço o quiserem convite, a conversar. recepção que vocês deram aqui. Ah, muito Tá obrigado. bom? Muito obrigado. Se de quiser coração. se despedir dos seus ouvintes, né, Gon? A câmera Bom. dele está pronta? Prontinha lá. Vai lá. Opa! Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Espero que vocês tenham absorvido algumas coisas, que eu tenha contribuído de forma positiva, né, na vida de vocês. Agradeço aí as palavras de carinho, né, a atenção de vocês. E agradeço também a democracia, né? Porque se não fosse a tal democracia, a gente não conversava sobre Não podia, tantos né, tá aqui. temas aqui. Fato. E alguns até mais Cabeludos. cabeludos, tá? Então eu agradeço aí a participação de todos, quem teve a oportunidade de assistir, de ouvir, né? E tamo junto aí, certo? Um abraço para todo mundo aí. Que legal, um prazer ter o Carlos aqui. Gon, estou na minha câmera? Estou na minha? Estou na minha? Toda sua. Ai, que linda. Ai, fofa. Gente, fica aqui mais um programa. Espero que tenham gostado. Gostados? Gostei, hein? Espero que tenham gostado. Eu tô nervoso. Eu nunca fechei e nem abri o programa agora. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal. Manda aí pra família. Vamos falar um pouquinho desse dia tão importante que é o dia do professor, né? Parabenize seu professor, tá? Manda uma mensagem pra ele agora. E Talquinhos, fica assim, até a próxima. Um beijo no coração de vocês.